para ficar mais forte antes da trama começar. Você, 3 dias. No quarto dia, assim que você apareceu, a protagonista Liu Huolan te lançou um olhar furioso. Xu Lian, você não tem fim? E você a observava com um sorriso divertido. Eu só vim ver você. Que mais intenções eu poderia ter? Liu Huolan estava cheia de desconfiança. Em qual das nossas reuniões anteriores não foi assim? Pensando nisso, ela falou com raiva novamente. Eu te digo, mesmo que você conseguisse me ter, não pense que conseguirá meu coração. Eu, Liu Huolan, mesmo que eu pulasse daqui, não poderia gostar de você. Ao ouvir isso, você levantou uma sobrancelha. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Você fala com o irmão Lian. O irmão Lian fica muito feliz, mas o irmão Lian não gosta muito do seu tom. Agora, estou um pouco irritado. Ao ouvir sua mudança repentina de tom, Liu Huolan mostrou uma expressão inesperada. É a mesma fórmula de sempre. E com certeza terá um gosto familiar. Mas ela não quer se render assim. Ela ainda quer lutar um pouco. Eu não vou mais ser manipulado por você. Você tocou seu queixo. Por que fazer isso? Embora uma fruta forçada não seja doce, mas ela satisfaz a sede. Pensando nisso, você tossiu. Presidente Liu, você também não quer. A conversa ainda não tinha terminado. Liu Huolan então se ajoelhou diante de você. A partir de sua ação decidida, pudesse ver que essa ameaça já se tornou uma espécie de ordem. Olhando para ela, com uma expressão relutante, mas só pode se aproveitar da situação com palavras. Você acariciou a cabeça dela e segurou seu rosto. 2 horas e meia depois, você saiu do escritório com um sorriso no rosto. Do lado de fora do grupo Liu, você entrou em um luxuoso Porsche. Em seguida, o carro seguiu suavemente pela rua. Você apoiou a cabeça com uma mão e caiu em pensamentos. De acordo com a linha do tempo, a trama deve estar prestes a começar. Há 6 meses, você se tornou um herdeiro rico e vilão. A personalidade é a leal da protagonista feminina. No final, é o tipo que leva a família destruída. Ainda bem que você despertou o sistema de mais filhos, mais bênçãos. Desde que a afinidade atinja um certo nível, a filha da sorte pode ter mais filhos. E assim poderá receber recompensas generosas. Ao saber que faltam 6 meses para o início da trama, você imediatamente ativou o momento de caça. Diretor. Tudo que está relacionado ao protagonista masculino. Você não deixou passar. Agora, 6 meses se passaram. Seus membros da família já somam mais de 10. E ainda há muitos em processo de conquista. Como a personagem que se ajoelha na novela, Liu Huolan, também é a noiva do protagonista. Você, naturalmente, não deixaria passar o jovem mestre da primeira grande família de modo mágico. De acordo com a trama do romance, isso definitivamente não existe. Quanto à questão de não haver recompensas se a afinidade não for alcançada, você já ouviu falar de amor que se desenvolve com o tempo? Claro que o método utilizado também é simples e eficaz. Você só precisa usar um pouco da energia da família Shu para atacar comercialmente o grupo Liu. Como uma pequena família como a Liu poderia suportar isso? Os grandes grupos estão pressionando. Os parceiros de negócios estão traindo. Em breve, o grupo Liu estará cercado por dificuldades. Não importa quão alto seja o talento comercial de Liu Huolan, não conseguirá reverter a situação de falência iminente. No final, ela se desespera e se rende aos seus jeans. Apenas após várias interações, o afeto de Liu Huolan sempre foi negativo. Você finalmente entende que até mesmo o amor que se desenvolve com o tempo depende da pessoa. Embora não tenha conquistado Liu Huolan, isso não é um grande problema. Com a entrada de mais de 10 membros da família, você também recebeu uma série de recompensas do sistema, como força inicial de transformação, espaço pessoal e habilidades de direção de nível divino, suficiente para lidar com o protagonista masculino, Lin Yao. E nesse momento, o filho do destino, Lin Yao, que teve sua família exterminada, finalmente aprendeu todas as habilidades com seus 360 mestres. Começou a descer a montanha para se vingar das irmãs mais velhas. Em frente ao portão da família Liu, a silhueta de Lin Yao desce do táxi, ao pensar que em breve verá sua noiva. Mesmo com sua mente calma como um lago sereno, neste momento, ele sentiu uma leve agitação. O que? O que? Este é o lugar onde você deveria estar? Saia daqui rapidamente. Uma voz fria ecoou. Ele olhou na direção da voz. Era Lin Yao parado na porta. O que chamou a atenção do segurança. Um segurança ameaçador veio expulsá-lo. Lin Yao estava com expressão calma. Eu vim procurar Liu Huolan. Por favor, avisei-a. O segurança ficou surpreso. Ele o avaliou de cima a baixo. Não pôde deixar de rir. Você acha que pode procurar a senhorita? Você merece uma chave? Merece algumas? A expressão de Lin Yao escureceu. Que tipo de pessoa ousa gritar na frente dele?
Estava prestes a ficar furioso. Uma voz surpresa de um velho em trajes tradicionais soou ao lado. É o jovem mestre Lin? Ele é o mordomo da família Liu. Ele conheceu Lin Yao quando as duas famílias eram amigas. 6 anos se passaram. Lin Yao continuava tão comum quanto sempre. Ele o reconheceu à primeira vista. Lin Yao também reconheceu o mordomo. Seu rosto voltou a ficar calmo. Ele respondeu com um sorriso. Velho Liu, venha comigo. O mordomo acenou com a cabeça. Ele foi à frente, guiando o caminho. Caminharam até a sala de estar. O mordomo pediu para Lin Yao esperar. Então foi avisar a senhora. Essa espera durou 1 hora. Justo quando Lin Yao estava impaciente. A mãe de Liu Huolan finalmente chegou atrasada. A senhora Liu estava segurando uma xícara de café. Ela se sentou no sofá calmamente. Diga, o que você veio fazer na casa dos Liu? Seu tom era bastante frio. O desprezo em seu olhar era evidente. O coração de Lin Yao foi se afundando gradualmente, desde que o fizeram esperar aqui por 1 hora. A atitude de não oferecer nem um pouco de chá. Ele começou a ter um pressentimento. Até este momento, ele ainda não conseguia aceitar. Como a senhora Liu era boa naquela época. Ele respirou fundo. Lin Yao disse em um tom sério. Tia Jian, vim procurar pela Huolan. Ele não terminou de falar antes de ser interrompido pela senhora Liu. Quanto custa? Lin Yao ficou surpreso. O que você quer dizer? Eu digo, quanto você quer? Para que você possa cancelar o noivado com a Huolan. O rosto de Lin Yao imediatamente mudou. Ele estava prestes a gritar com raiva. Que tipo de pessoa ele acha que é? Então, a senhora Liu continuou. 1 milhão. Não se aproxime da minha filha. He. Lin Yao, furioso, riu sarcasticamente. Aos seus olhos. Sua filha. A respeitável senhorita da família Liu vale apenas 1 milhão? A senhora Liu franziu a testa. Então, relaxou. 5 milhões. Eu te dou 500. Não seja ganancioso. O noivado de antigamente não tem muita prova. Te dou 1 milhão para você. A família Liu já fez o suficiente. Na época, a união das duas famílias foi proposta por ela. A família Lin também concordou. Assim, as duas famílias chegaram a um consenso. Não foi feito nenhum tipo de acordo matrimonial, mas para se conectar com a alta sociedade da família Lin. A família Liu já havia proclamado amplamente. A alta sociedade de modo quase toda sabia. De acordo com o poder da família Lin na época, mesmo sem o acordo matrimonial, a união entre as duas famílias era certa. Mas quem poderia imaginar que a família Lin ofendeu a família Shu? Em uma noite, tudo se desfez em cinzas. Agora, a razão para dar dinheiro a Lin Yao para anular o noivado não é porque a família Liu sinta que deve algo a Lin Yao. Apenas para calar a boca da alta sociedade. Já chega. Vendo que a senhora Liu ainda queria continuar a falar, Lin Yao finalmente não conseguiu se conter e interrompeu. Se você quer a união, que seja. Se quer anular o noivado, anule. Mas eu não concordo de jeito nenhum. Anular o noivado. Pode ser. Então que Liu Huolan venha pessoalmente me dizer. Depois de dizer isso, Lin Yao se virou de forma elegante e saiu, deixando a senhora Liu com uma expressão de raiva no lugar. Olhando para a silhueta de Lin Yao, ela pegou o celular. Discou o número do Sr. Shu. A chamada foi atendida. O rosto sombrio da senhora Liu instantaneamente se transformou em um sorriso bajulador. Sr. Shu, aquele Lin Yao realmente veio me procurar. Lin Yao ainda não sabe. Uma grande rede invisível contra ele já foi armada. Saindo da casa dos Liu, Lin Yao chegou ao grupo Liu. Como esperado, foi barrado pelos seguranças na porta. Ainda bem que ele é habilidoso. Após algumas dificuldades, finalmente encontrou Liu Huolan no escritório do presidente. Com apenas um olhar, ele ficou completamente paralisado. Uma voz dentro dele gritava. Este casamento não pode ser desfeito. Huolan só pode se casar comigo. Eu disse isso. Nem Jesus poderia impedir. Ele ficou na montanha por 6 anos. Onde Lin Yao já viu uma beleza assim? Ao longo do caminho, ele ouviu mais de uma vez o quanto essa presidente Liu é linda. Quando viu a pessoa real, ele não pôde evitar ficar atordoado. O rosto oval é delicado e belo, com as sobrancelhas levemente franzidas. Sua aura fria exala uma certa autoridade. Transmite um desejo de conquista. Cabelos longos presos em um coque alto. Entre suas sobrancelhas há um charme maduro. Como eu, diabos, estou tendo essa sensação. Ilusão. Deve ser uma ilusão. Lin Yao ficou assustado e rapidamente balançou a cabeça, voltando à realidade. Viu Liu Huolan com as sobrancelhas franzidas, com uma postura pronta para chamar a segurança. Ele apressadamente disse. Huolan, sou Lin Yao. Você não se lembra de mim? Lin Yao. Liu Huolan sentiu um movimento em seu coração. Uma antiga memória começou a ressurgir em sua mente. Agora, sua mente está cheia da sua imagem. Memórias de 6 anos atrás. Realmente parecem distantes. Lin Yao era originalmente o jovem mestre da família Lin.
Mas, há 6 anos, uma reviravolta levou à ruína da família Lin. Lin Yao também desapareceu sem deixar rastros. Todos estavam especulando que ele já tinha ido. Você ainda não foi. Naquele ano, eu fui para a montanha com meu mestre. Agora voltei. Lin Yao puxou o canto da boca e explicou o motivo. Liu Huolan acenou com a cabeça. Então você veio me procurar para... Lin Yao ficou sem palavras. Tão simples assim? Não está curioso sobre o que eu fiz nos últimos 6 anos? Agora que voltei, o que você quer? Eu acabei de ir à casa dos Liu. A tia Jian quer anular nosso noivado. Eu vim perguntar o que você pensa sobre isso. Ele hesitou por um momento. Ele então disse de forma bastante arrogante. Fique tranquilo. O noivado, afinal, foi estabelecido por meus pais na época. Se você não concordar, eu não vou forçar ninguém. Depois de dizer isso, ele olhou nervosamente para Liu Huolan. Embora ela já fosse uma de suas concubinas reconhecidas. Mas ainda assim, ele esperava ouvir a resposta que queria. Ele pensou que dizer isso conquistaria a simpatia dela. Mas logo Lin Yao começou a achar estranho. Ele viu Liu Huolan mudando de expressão constantemente. Medo, raiva, vergonha e várias emoções negativas se entrelaçam. Depois de um tempo, ela respirou fundo algumas vezes. Forçou-se a se acalmar. Então, vamos cancelar o noivado. Ah! Lin Yao ficou atordoado. Olhos arregalados e sem reação. Que diabos está acontecendo? Não se pode dizer que isso não está de acordo com o que ele esperava. Só pudesse dizer que é completamente oposto. Ele perguntou, atordoado. Não há porquê. Liu Huolan tinha uma expressão muito séria. Afinal, ela já havia se comunicado com Shulian inúmeras vezes. A relação já estava profundamente enraizada. Ela ainda o conhecia bem, com seu jeito autoritário. Se ele souber que ela tem um noivado com Lin Yao, é bem possível que ele elimine testemunhas. Cancelar o noivado também pode ser visto como reduzir um fardo. Não é que ela goste de Lin Yao. Não é que ela queira protegê-lo ou algo assim. Na verdade, os dois, além do noivado, não têm relação alguma. Limita-se apenas ao conhecimento mútuo. Também não havia juramentos de amor comoventes. Ela só não queria ferir os inocentes. Lin Yao, no entanto, não tinha intenção de ser grato. Estava prestes a questionar quando Liu Huolan mudou de expressão. Ela rapidamente cobriu a boca e foi ao banheiro ao lado para vomitar. Os olhos de Lin Yao se contraíram abruptamente. Seu coração parecia ter desacelerado por um momento. Uma ideia extremamente absurda surgiu. Ele saiu do escritório um pouco atordoado. Pensamentos tumultuavam em sua mente. O vômito repentino de Liu Huolan fez com que ele associasse aquela aura de mulher madura que Liu Huolan exalava. Naquele momento, ele achou que era uma ilusão. Não pensou muito nisso. Agora, juntando tudo, aquela vomitada não seria um sinal de gravidez? Essa ideia surgiu em sua mente, mas ele a descartou imediatamente. Como isso seria possível? Afinal, ela era sua noiva. Um dos haréns que nem Jesus conseguiria impedir. Ao pensar que Liu Huolan não sabe qual porco a empurrou, e ainda está grávida, ele ficou com tanta dor que mal conseguia respirar. Por isso, Lin Yao saiu do escritório. Ele não conseguia aceitar tal verdade. E não tinha mais vontade de questionar Liu Huolan sobre o motivo de cancelar o noivado. Espera aí. Talvez eu esteja pensando demais. Lin Yao parou por um momento. Começou a se confortar mentalmente. Aquela aura de mulher casada era apenas uma ilusão dele. O vômito pode ser apenas porque ele estava um pouco enjoado ao vê-lo. Suas habilidades médicas não eram inferiores às do mestre, mas também não eram suficientes para julgar com um único olhar. A capacidade de determinar se alguém está grávida. Não podia ter certeza de que Liu Huolan estava realmente grávida. E havia uma coisa que o deixava confuso, que era o medo e a vergonha nos olhos de Liu Huolan. O presidente do renomado grupo Liu, mesmo entre a alta sociedade, era uma figura de destaque. Que tipo de pessoa pode fazer com que ela mostre essa emoção? Lin Yao se reergueu. Seus olhos brilhavam incessantemente. Ele precisa encontrar a verdade. Se Liu Huolan estiver grávida, deve haver alguém em uma relação ambígua, certo? Ele precisa descobrir quem é essa pessoa. Se ele não encontrar ninguém, isso só significa que ele está pensando demais. Na verdade, é mais fácil verificar Liu Huolan. Mas ele não tem coragem. Tem medo de que, se for verdade, ele não conseguirá aceitar. Pare! Como você entrou aqui, seu garoto? Uma voz alta ecoou. Um segurança corpulento apareceu na sua frente. O segurança que parou Lin Yao na entrada era ele. Ele acabou de trocar de turno e veio do portão e viu esse garoto. Ele achou que estava vendo coisas. Fez com que ele esfregasse os olhos várias vezes. Então foi assim que ele entrou? Lin Yao fez uma expressão inocente. Ele xingou sua sorte por dentro. Hoje ele não vai conseguir escapar do segurança, certo? Não venha com conversa fiada. Saia daqui rapidamente. Senão, eu vou chamar a polícia.
O segurança não o deixou explicar, enquanto o ameaçava. Puxava-o em direção à porta. Irmão mais velho. Eu vou sozinho. Lin Yao virou os olhos. Ouvi dizer que a presidente Liu é muito bonita. É uma beleza sem igual. Eu só quero ver se é verdade. Ao ouvir ele elogiar Liu Huolan, o segurança foi um pouco mais gentil. Ele disse com muito orgulho. Claro que sim. Nossa presidente é realmente deslumbrante. Para pessoas como Lin Yao. Os seguranças já viram muitos. Liu Huolan é muito famosa. Todos os dias, não são poucos os que vêm à empresa por causa dela. Apenas para ver seu charme. O CEO de grande porte. O jovem elegante. Os executivos brilhantes. E as pessoas comuns sem nada de especial. Mas todos foram barrados por eles, que são seguranças. Mas não esperavam que esse garoto conseguisse encontrar uma brecha para entrar. A presidente Liu tem tantos pretendentes. Não sei se ela está namorando alguém. Falar tanto com os seguranças. Lin Yao estava apenas testando com essa última frase. Se Liu Huolan está próxima de alguém, com certeza, esses seguranças da empresa são os que mais sabem. Arrastaram Lin Yao até a porta da empresa. Os seguranças relaxaram e começaram a conversar. Os pretendentes do presidente podem ser contados de modo mágico até a capital imperial. Mas se falarmos de bem-sucedidos, não há nenhum. No entanto, mas o quê? Os olhos de Lin Yao brilharam. Ele teve uma intuição, que a próxima frase seria a verdade que ele estava procurando. Mas nos últimos meses, o presidente tem estado mais próximo do jovem Shu. Jovem Shu, qual jovem mestre Shu? SHHH. Fale mais baixo. Os seguranças se assustaram com o grito de Lin Yao. Repreendeu em voz baixa. Falar em particular sobre os relacionamentos do presidente. Se forem descobertos, podem ser demitidos. Olhou para os lados. Viu que ninguém estava prestando atenção aqui. Então ele disse. Claro que é o filho mais velho da família Shu. Não só tem um histórico familiar forte, como também é extremamente atraente. E é educado e amigável com os outros. Se tivermos que dizer quem pode combinar com nosso presidente, isso deve ser o jovem Shu. Lin Yao já não conseguia ouvir o que o segurança dizia a seguir. As palavras família Shu e jovem Shu surgiam repetidamente em sua mente. Ele rangia os dentes. Mais uma vez a família Shu. Nesse momento, um familiar Porsche apareceu à vista. O segurança estava completamente tenso. Ele rapidamente foi abrir a porta para liberar a passagem. Quando o carro se aproximou, ele ainda levantou a mão em saudação. Acenou com a cabeça e se curvou. Era máxima adulação. Lin Yao notou essa cena. Ele franziu a testa e olhou. Não sabia se era uma coincidência. O jovem no banco de trás também olhou para ele. De repente, os dois se encararam, observando a sombra do carro se afastar. Lin Yao ficou parado no lugar, com a testa franzida. Naquele breve momento de contato visual, ele viu a zombaria nos olhos daquele jovem. Ele tinha certeza de que os dois nunca tinham se encontrado antes. Como ele poderia demonstrar essa expressão para ele? Quem é aquela pessoa? Ah, ele. É o jovem Shu de quem eu te falei agora há pouco. Zaz. O olhar de Lin Yao mudou. Sua presença imediatamente se tornou imponente, como uma besta feroz à espreita. Este Shu Gongyi tem estado próximo de Liu Huolan recentemente. É muito provável que seja o cara que está tentando roubá-lo. Ele deu alguns passos para seguir, mas foi impedido pelo segurança. Irmão, não me coloque em uma situação difícil. É melhor você ir logo. Ao ver isso, Lin Yao conteve sua presença. Agora é Brode da Ilita. Ele não queria forçar a entrada. Se ele realmente fizer uma denúncia, será complicado. Sem alternativas. Ele só podia esperar ansiosamente que aquele Shu Gongyi saísse. O tempo chegou ao meio-dia. O sol queimava intensamente a terra. Lin Yao estava suando profusamente à porta. O calor no corpo não se comparava à ansiedade em seu coração. Como aquele Shu Gongyi pode estar lá dentro tanto tempo e ainda não saiu? O que ele e Liu Huolan estão fazendo? Será que estão no escritório? No sofá? Na mesa de trabalho? Na janela do chão ao teto? Se não fosse por um grupo de seguranças o observando atentamente, ele já teria entrado. Um segurança gentil o mandou embora. Mas ele não saiu. Que piada é essa? Ele estava tão irritado que parecia que estava emitindo luz verde da cabeça. Como ele poderia simplesmente ir embora assim? Isso comoveu um grupo de seguranças. Não pude deixar de pensar que essa é a do presidente. Sem se importar com o calor, ele ainda queria dar uma olhada no presidente. Justo quando a paciência de Lin Yao estava chegando ao limite, o familiar Porsche saiu. Havia mais uma pessoa dentro do carro. Liu Huolan. Presidente Liu. Os seguranças observavam com atenção, como se não tivessem visto nada. Abriram a porta em silêncio. Lin Yao ficou alerta. Ele cerrou os dentes e seguiu o carro. O Porsche não estava indo rápido. Lin Yao, por praticar artes marciais por muitos anos, não teve dificuldade em seguir. O carro também não foi longe.
Parou em frente a um hotel 5 estrelas. O segurança que dirigia saiu do carro para abrir a porta. Liu Huolan saiu do carro pelo outro lado. Parecia que os dois tinham uma relação comum. Normalmente, não é o homem quem deve sair do carro para abrir a porta para a dama? No mínimo, o segurança deveria abrir a porta para a dama, certo? Lin Yao, que estava espionando, não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Logo, ele começou a achar isso estranho. Você saiu do carro e foi direto para a entrada do hotel. Liu Huolan rapidamente o seguiu. Ah, isso. Essa relação não está invertida? Não parece que. Liu Huolan está se curvando para o Shu Gongyi. Ele balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Ele também a seguiu. Ele não se aproximou para confessar. Optou por continuar observando em segredo. Os dois reservaram uma mesa no saguão. O garçom fez o pedido. Em seguida, os dois agiram como parceiros comuns. Conversaram e comeram juntos. Lin Yao achou que estava pensando demais sobre isso, mas a cena que se seguiu fez com que ele explodisse na hora. Neste momento, você já estava satisfeito. Seu olhar passou distraidamente pelo exterior. Um brilho de interesse passou por seus olhos. Hoje você veio, primeiro, para ver o verdadeiro rosto deste protagonista. Segundo, por causa da sua conexão. A trama ainda seguirá o enredo original? O protagonista olhou, e realmente era bastante comum. Condizia com aquele estilo discreto. A trama também mudou. Não seguiu o enredo original onde o protagonista acabava de descer da montanha. Liu Huolan o fez trabalhar como segurança na empresa. A trama mudou. Ele mesmo estava bem. Isso confirmou o que você pensava. Não precisa se preocupar com a direção da trama. Então, se o protagonista fizer algo, haverá consequências? Vendo que você estava satisfeito, Liu Huolan também parou de comer. Ela parecia calma por fora, mas por dentro estava muito agitada. Queria chorar, mas não havia lágrimas. Antes, você costumava procurá-la com frequência, mas sempre com alguns dias de intervalo, porque ela não aguentava. Como é que você veio aqui 2 dias seguidos? Comer e beber até se sentir satisfeito. Não sabe se a levará para casa a seguir, ou se continuará indo para o escritório dela. Ela estava cheia de sentimentos conflitantes. Uma mão apareceu na frente dela, segurando um lenço na mão. O significado era claro, pedindo para que ela limpasse a boca. Ela olhou para cima. Você a olhava gentilmente, com uma aura elegante e refinada. Liu Huolan não sentiu calor algum. Pelo contrário, sentiu um frio cortante. Somente ela sabia. O que estava escondido sob essa aparência gentil era realmente um tipo de demônio. Ela não se atreveu a olhar mais. Apressou-se em desviar o olhar. Estava prestes a pegar o lenço que segurava. Uma voz suave como uma brisa de primavera soou em seu ouvido. Deixei-me ajudar você. Assim que as palavras foram ditas, você se aproximou e começou a limpar suavemente sua boca com o lenço. O gesto era tão suave quanto se estivesse tratando uma namorada. Obrigada. Liu Huolan agradeceu apressadamente. A voz estava confusa e sem sentido. Com a nossa relação. Tão educado. O que é isso? Você ainda não terminou de falar. Ela ficou surpresa por dentro. Antes, só era possível quando conquistasse a protagonista. O sistema só alertava ao puxá-la para a família. De repente, isso apareceu. Lin Yao sentiu raiva de você. Valor do vilão mais 666. Lin Yao sentiu ódio de você. Valor de vilão mais 888. Após entender, você percebeu. Era uma nova função do sistema que havia sido ativada. Atacar o protagonista pode gerar valor de vilão. O valor do vilão pode ser usado para sorteios do sistema. Originalmente, a recompensa era obtida ao puxar a protagonista para a família. Agora, há uma nova fonte de recompensa. Você fez um som de desaprovação. Isso vai fazer você ficar em conflito com o protagonista. Não importa. Antes, era uma questão de vida ou morte por causa da protagonista. Era só resolver isso. Na verdade, o plano precisa mudar um pouco. Você originalmente planejava agir assim que o protagonista aparecesse, para eliminar problemas futuros. Agora parece que ainda há valor a ser explorado em vez disso. Melhor aproveitar o valor dele. Deixei-o liberar seu último calor. Atacar o protagonista para ganhar pontos de vilão. Usado para sorteios, na verdade. Sob essa troca mútua. O que o protagonista ainda pode usar para lutar contra você. Coletar pontos de vilão. Na verdade, é uma forma disfarçada de roubar a sorte do protagonista. É uma pena. A sorte desse Lin Yao não é muita. Provavelmente não vai demorar muito para ser espremido. Seria bom se houvesse mais alguns protagonistas. Depois de coletar a sorte de um protagonista, é só trocar por outro. É como cebolinha. Colheita em camadas. Você tem uma suspeita vaga. Este mundo não é apenas um mundo de romance onde o invencível desce para prejudicar a irmã mais velha. Do mundo da novela. Por quê? As várias protagonistas da sua família
Não são personagens deste mundo da novela. Esta é uma das razões pelas quais você decidiu não ser o protagonista por enquanto. Uma das razões para extrair seu último valor. Seu poder neste mundo da novela é considerado invencível. Mas quem sabe quais outros protagonistas existem? O que é o retorno do Rei dos Soldados? Mestre do Inter de Milão. O Deus se retirou. O genro do Rei Dragão. Você não vai perder nenhuma oportunidade de se tornar mais forte. Se esse protagonista tiver a menor chance de te ameaçar, você não hesitaria em agir, mesmo que tenha muito valor. Isso ainda deve ser feito. Ver você limpando a boca de Liu Huolan. Liu Huolan surpreendentemente não recusou, como se fosse algo normal. Lin Yao ficou atordoado. Os fatos estão diante dele. Ele não pode deixar de acreditar, vendo a intimidade entre os dois. Liu Huolan não ficou nem um pouco envergonhada. Com certeza estão juntos há muito tempo. Há 99,9% de chance. Eles já fizeram coisas ainda mais íntimas. Então a reação de Liu Huolan também é verdadeira. Ele ficou com a cabeça verde. A vasta pradaria de Ulumbuir não consegue descrever. Lin Yao não conseguia aceitar isso de jeito nenhum. Não pode ser. Ele de repente se deu conta e olhou com atenção. Logo percebeu o detalhe. Liu Huolan não só não ficou vermelha, como se estivesse ainda mais pálida do que antes. Um olhar de medo familiar passou por seus olhos. Deslizou. Uma luz divina atravessou sua mente. Neste momento, Lin Yao entendeu tudo. Na verdade, Liu Huolan era tão submissa. Tudo por causa da pressão do jovem herdeiro da família Shu. Com o que ele a pressionou? Nada mais que o poder da família Shu. Talvez Liu Huolan tivesse alguma fraqueza que ele soubesse explorar, pensando em como ele forçou sua noiva a fazer várias coisas. E talvez até estivesse grávida do filho dele. Lin Wu estava furioso e tremendo de raiva. Jin. A mente de Lin Yao explodiu. O vilão tinha um valor de 999. Você levantou a sobrancelha. Seus olhos mostraram surpresa. Ele explodiu ao mostrar um pouco de intimidade com a protagonista. O estado mental desse protagonista não está bom. Isso é só o começo. Se ele soubesse que Liu Huolan já se tornou sua forma, ele não iria simplesmente morrer no lugar? Descobriu a origem do problema. Lin Yao estava tão irritado que parecia que ia explodir. Ele queria poder correr até você e te matar imediatamente. Mas, no final, ele conseguiu controlar o impulso. Ele percebeu alguns especialistas, escondidos nos cantos ao redor. Devem estar protegendo secretamente o jovem mestre da família Shu. Algumas pessoas têm um pouco de força, mas, na visão dele, não era nada demais. Não vale a pena mencionar. A razão para não agir era que ele não queria alarmar o inimigo. Seus inimigos não eram apenas você, mas sim toda a família Shu. Uma vez que você fosse derrotado, com o poder da família Shu, mesmo que ele já fosse muito forte, não conseguiria competir. Não só isso, mas também porque ele tinha a última esperança. Talvez, quem sabe, Liu Huolan na verdade não tinha. As pessoas são assim, sem ver com os próprios olhos. Não acreditam na verdade que está diante delas. Depois de provocar Liu Huolan, você se preparou para voltar à empresa. Seus pais transferiram os negócios para a capital. Tudo em modo foi deixado sob sua responsabilidade. A empresa já acumulou muitos documentos. O objetivo desta viagem já foi alcançado. A próxima etapa é moldar lentamente o protagonista. Antes de sair, você deixou uma mulher segurança vigiando em segredo. Assim que algo acontecer, ela te informará. Coisas como a protagonista feminina e o protagonista masculino se apaixonando em segredo não podem acontecer na sua frente. Liu Huolan estava completamente tensa. Até você sair. Ela só então conseguiu soltar um suspiro de alívio. Nesse momento, o garçom trouxe um prato gorduroso de pé de porco caramelizado passou na sua frente, o que a fez sentir náuseas novamente. Cobriu a boca. Levou um bom tempo para se acalmar. Chamou o garçom para pedir a conta. Acabou de pegar a bolsa e se preparar para voltar à empresa. Uma sombra bloqueou seu caminho. Lin Yao. O que você está fazendo aqui? Liu Huolan franziu a testa. Ao olhar para Lin Yao, sua roupa não parecia de alguém que pode pagar um hotel 5 estrelas. Se nada der errado, ele deve estar aqui para procurá-la. Lin Yao tinha uma expressão extremamente complexa. Ele respirou fundo e disse: nos últimos anos, aprendi muitas coisas. Minha habilidade médica é razoavelmente boa. Vi você vomitar 2 vezes. Posso te ajudar a fazer um diagnóstico? Ele fez uma pausa. Parecia estar considerando suas preocupações. Continuou a falar: salve. Fique tranquila. Não precisa de contato físico. Eu farei o diagnóstico com fios. Após dizer isso, ele tinha algumas linhas finas em suas mãos. Liu Huolan estava com uma expressão feia. Qualquer um, em sã consciência, não ficaria feliz se alguém de repente dissesse que você está doente. Também não teria uma boa expressão. E ainda por cima, fazer um diagnóstico com fios.
Pensava que era um mito ou uma lenda. Isso é uma técnica de flerte de muitos anos atrás. Mas ao perceber a expressão extremamente séria de Lin Yao, Liu Huolan ficou intrigada. Após pensar por um momento, ela acabou concordando. Pegou uma das extremidades da linha e a enrolou em seu pulso. Lin Yao não estava pensando em flertar de jeito nenhum naquele momento. Ele estava apenas ansioso para descobrir a verdade. Depois de preparar a linha, ele não pôde esperar e começou a examinar o pulso. Liu Huolan tinha uma expressão fria. Quero ver que truques ele vai usar. Mas Lin Yao tinha uma expressão séria. Com o passar do tempo, seu rosto também mudava constantemente. Preocupação, expectativa, medo, raiva e colapso. Como isso pode acontecer? Liu Huolan realmente está grávida. A verdade finalmente veio à tona. Quebrou sua última ilusão. Lin Yao murmurou para si mesmo, sem vida. Ele parecia completamente desolado. De alguma forma, ao ver Lin Yao assim, Liu Huolan sentiu um frio na barriga. Uma sensação ruim a envolveu. Ela perguntou rapidamente. O que aconteceu? Hehe? É um pulso de felicidade. Parabéns, você está grávida. Neste momento, a expressão de Lin Yao era incrível. Era um choro sem ser choro. Era um sorriso sem ser sorriso. Neste momento, ele até começou a odiar Liu Huolan. A mente de Liu Huolan estava em tumulto, paralisada no lugar. Seu rosto de repente ficou pálido. A bolsa em suas mãos caiu no chão com um barulho. Depois de voltar à realidade, ela balançou a cabeça com força. Impossível. Você está falando besteira. Se não acredita, vá ao hospital e descubra. Lin Yao deixou uma frase e saiu pela porta. Seus passos estavam vacilantes. Sua figura estava balançando. Liu Huolan mordeu os lábios com força. Ela se lembrou de várias vezes em que, por estar muito cansada, não teve tempo de tomar precauções. Juntando isso com as anomalias dos últimos dias, sentia náuseas frequentemente. Ao ver comida gordurosa, perdia a vontade de comer. Chegou a sentir-se enjoada. E havia um ponto muito importante que ela ignorou. Este mês, os parentes não vieram. Liu Huolan não conseguiu mais ficar em pé. Pegou a bolsa e saiu correndo. Ela precisava ir ao hospital. Hospital Municipal de Nova York. Liu Huolan terminou os exames. Andava de um lado para o outro no corredor, esperando ansiosamente pelo resultado. Não demorou muito. Uma médica segurava o relatório e, sorrindo, disse a ela: Parabéns! Você vai fazer isso? O bebê está muito saudável. Liu Huolan ficou atordoada por um momento. Se não estivesse segurando a cadeira, já teria caído no chão. Depois de um tempo, ela teve que aceitar a realidade. Ela se reergueu. Ela começou a dar ordens para silenciar. Ela acreditava que isso não poderia vazar. Liu Huolan sempre agiu com determinação. A velocidade era rápida, mas não podia enganar os olhos atentos. Escondida nas sombras, era uma guarda-costas que protegia e vigiava. Rapidamente, ela reportou a situação a você. E nesse momento, na entrada do grupo Shu, uma cena cômica estava se desenrolando. Um jovem estava se exibindo entre um grupo de seguranças. Ao olhar mais de perto, não era ninguém além de Lin Yao. Na verdade, depois que Lin Yao saiu do hotel, uma brisa o fez estremecer. Ele realmente sentia um pouco de ressentimento por Liu Huolan. Lamento por sua infelicidade. Raiva por sua falta de luta. Você tem um noivado. E ainda está grávida de outro. Agora, acalme-se. Ele também sabe que não é culpa da Liu Huolan. Se for para culpar, culpe a si mesmo. Tudo isso foi forçado por você. Suportar por um momento só aumenta a raiva. Dar um passo para trás só traz mais prejuízo. Sua noiva está grávida. Ele consegue suportar isso? Ele ainda é uma pessoa? Imediatamente, Lin Yao encontrou sua empresa. Ele chegou de forma ameaçadora. Mas, meia hora antes, você chegou à sua própria empresa. O Grupo Shu está localizado na rua comercial mais movimentada de modo. Vários prédios próximos são escritórios. Assim que entrou no prédio, uma figura deslumbrante se aproximou. Seu olhar brilhava com admiração. Shuei Youron, secretária pessoal, também é um membro da sua família. A pessoa é como o nome. Suas qualidades são especialmente notáveis. Corpo deslumbrante. Seu cabelo vai até a cintura. Um rosto oval, limpo e sem imperfeições. Sob as sobrancelhas finas e longas, brilham olhos negros e reluzentes. Exalam uma luz de sabedoria. O Sr. Shu, com suas inúmeras responsabilidades, hoje finalmente decidiu vir à empresa. Shuei Youron, à frente, guiava o caminho. Disse com um tom um pouco melancólico. Desde que a trouxe para a empresa, tudo passou a ser tratado por ela. Você se tornou um gerente que não se envolve. Se não fossem alguns documentos que precisam da assinatura do presidente, você provavelmente nem viria à empresa. Claro, ela sentia mais gratidão em seu coração. Você confia tanto nela. Li Vanji. Ela não foi inspecionar a filial? Então,
Você pode cobrir por ela por enquanto. Você levantou uma sobrancelha, fazendo uma piada intencional. Você não se importa em ter um pequeno acesso de raiva. Isso adiciona um pouco de charme. Mas se você ficar chateado, uma boa reprimenda será inevitável. Antes, alguém entrou em casa e percebeu que você estava cercado de belas mulheres. Falar sobre o término é enganar os sentimentos. No final, não foi domado e ficou submisso. Estou falando do presidente, Xu Lian. Não é a Li Vanji. Ei! Shuai Ouron estava um pouco irritada e incomodada. Ela te lançou um olhar desaprovador, cheia de charme. Os parentes dela acabaram de ir embora. O Sr. Shu ainda deve procurá-la. Ela está tão preocupada que não consegue comer ou beber. O caminho foi cheio de conversas e risadas. Chegou ao escritório do presidente. Você começou a lidar com os documentos na mesa. Diz que está lidando com documentos. Na verdade, é só assinar. O conteúdo dos documentos já foi visto por Shuai Ouron. Quanto às habilidades dessa protagonista, você ainda acredita muito. Doutor em Economia pela Universidade de Harvard. Publicou vários artigos internacionais. É, sem dúvida, um talento de alto nível. Se não houver imprevistos, ela será assistente valiosa de algum protagonista, ajudando a gerenciar os negócios. Infelizmente, você a interceptou antes. Lembro que, quando a conquistei, ela estava voltando do exterior, preparando-se para procurar um emprego. Você usou uma série de palavras doces para seduzir, enganando e persuadindo. O esforço não foi em vão. Você não só ganhou um talento em gestão comercial, como também adquiriu habilidades de direção incríveis dela. Shuai Ouron não interrompeu e preparou uma xícara de chá para você. Ao sair, fechou a porta lentamente. Toque, toque, toque. Não demorou muito para que um barulho de batidas na porta soasse. Após receber sua permissão, Shuai Ouron entrou um pouco nervosa e disse: Presidente, está acontecendo uma briga lá fora. Na verdade, alguém quer entrar na empresa para te procurar. Sem agendamento, foi impedido pelo segurança. A pessoa partiu para a agressão, tentando invadir. O oponente é muito forte. Dezenas de seguranças de elite. Nenhum deles conseguiu resistir a um golpe dele. Agora ele conseguiu entrar à força. Continue assinando. Sem levantar a cabeça, respondeu com um som. Você provavelmente já sabe quem é a pessoa que chegou. Foi bem agora há pouco. Uma série de sons de aviso ecoou em sua mente. Lin Yao tremia de raiva. Valor do antagonista 555. Lin Yao está com a mentalidade em colapso. Valor de vilão mais 998. Lin Yao te odeia profundamente. Valor do antagonista 999. Você está um pouco confuso, pensando que você também não fez nada demais. Apenas teve um jantar com a protagonista, como se estivesse com os entes queridos do protagonista. Você ainda não sabe que realmente causou uma morte. Vendo que você não está nem um pouco nervoso, Shuai Ouron também se acalmou, observando você trabalhar incessantemente com as mãos. Documentos voavam em suas mãos, com uma atitude imperturbável em face do perigo. Aquela bela silhueta, quando se concentra, é tão fascinante. Gradualmente, ela ficou tão encantada que ficou hipnotizada. Após assinar o último documento, você se espreguiçou. Vamos ver o que ele está aprontando. Ao descer e sair do elevador, você viu Lin Yao derrubar o último segurança. Não faz muito tempo, Lin Yao já tinha chegado ao saguão. Esses soldados de elite não eram adversários à altura. Até os guerreiros que estavam escondidos para te proteger apareceram, olhando para Lin Yao com uma expressão séria. Ele até sabe se controlar um pouco. Não machucou realmente esses seguranças. Depois de um tempo de descanso, ficará bem. Na verdade, se não fosse o medo de deixá-los gravemente feridos, a velocidade seria ainda maior. Quanto àqueles guerreiros, ele não se importou nem um pouco. Para ele, não eram muito mais fortes do que esses seguranças. Neste momento, muitos funcionários da empresa se reuniram no saguão. Todos estavam curiosos, observando. O presidente chegou. Não se sabe quem gritou. A multidão se dispersou, formando um corredor. Uau! Quanto tempo, presidente! Parece que você ficou ainda mais bonito. Beijinhos. Garota apaixonada. Há quanto tempo não é? Na verdade, só se passaram alguns dias, certo? Não sabe que a ausência faz o coração crescer fonder? Há funcionárias apaixonadas com os olhos brilhando, exclamando sem parar. Também há pessoas leais protegendo o chefe na frente de Lin Yao. Presidente, vá rápido. Esse cara tem você como alvo. Vamos detê-lo. O quê? Ele quer machucar o presidente. Um grupo de garotas ouviu essa notícia. Imediatamente ficaram em alerta. Todas se colocaram na frente de Lin Yao. Querem ganhar tempo para você escapar. Nosso presidente é uma pessoa tão boa. O que ele fez para te irritar? Você quer machucá-lo? Será que o presidente teve um caso com a irmã ou a irmã dele? Não deveria, né?
Olhando para ele, dá para ver que não é tão bonito assim. Mesmo que tivesse um caso, isso seria uma honra para elas, na verdade. Se o presidente tivesse um caso comigo, seria ótimo. Eu definitivamente me ofereceria para isso. Se mexa. Sons de joelhos se dobrando chegaram aos ouvidos. Lin Yao ficou com o rosto fechado imediatamente. Com a testa franzida, olhei para frente. Apenas vi uma expressão divertida em seu rosto. Um sarcasmo descarado. O coração que estava gradualmente se acalmando após desabafar. Novamente, a raiva subiu. Aproveitando que ele não estava intimidando sua noiva. E ela ainda está grávida. Não, você não pode dissipar o ódio que ele sente. Craque. Lin Yao pisou com força no chão com o pé direito. O duro chão de mármore apareceu com rachaduras como uma teia de aranha. E ele saltou alto. Começou a se impulsionar. Em um movimento, pisou nos ombros de algumas pessoas para passar. Em seguida, veio em sua direção sem perder velocidade. Com a mão direita cerrada em punho, ele desferiu um golpe forte em seu rosto. Antes mesmo de se aproximar, já levantou um vento uivante. Este soco foi com toda a sua força. Ele usou força interna. Tomou uma decisão resoluta. O soco desceu. Não se diga que é uma pessoa. Mesmo que fosse um boi, seria lançado para longe. E então a força interna explodiu de forma aterradora. Quanto às consequências para você? As consequências de ir para N. No pior dos casos, posso ir desenvolver-me no exterior. Mesmo que a família Shu tenha muito poder, não pode fazer nada contra ele. Tudo aconteceu muito rápido. Todos não conseguiram reagir. Só vi Lin Yao de repente passando por todos. No momento seguinte, ele apareceu na sua frente. Aparentemente, um soco estava prestes a atingir seu rosto. Muitas funcionárias gritaram de medo. De repente, os gritos pararam abruptamente. Apenas vi Lin Yao, que estava originalmente ameaçador. No momento seguinte, ele caiu no chão. Que droga! Está aqui brincando de provocar. A diferença não precisa ser tão grande. Alguém tem olhos afiados. Viu você agir. Foi apenas a velocidade que causou esse efeito. O tempo volta um segundo. Lin Yao socou você. O vento do soco uivava. A energia estava transbordando. No entanto, quando o soco estava prestes a cair, você lentamente levantou a mão. Lin Yao ficou surpreso. Ele pensou que você queria bloquear com a mão. Ele sorriu friamente por dentro. Mesmo que você bloqueie este soco dele, sua mão inteira vai ficar inutilizada. Logo ele percebeu que algo estava errado. Ele sentiu o ar ao seu redor de repente se tornar denso. Era difícil até respirar. Seu corpo parecia estar preso. Seus movimentos eram extremamente lentos. Ele estava tão perto, mas não conseguia atingi-lo. Isso foi bloqueado por uma força interna. Como isso é possível? Lin Yao estava completamente chocado. Não havia tempo para pensar mais. A palmada que você levantou já estava lentamente descendo. Parecia lenta. Na verdade, a velocidade era extremamente rápida. E a força era imensa. No momento crítico, Lin Yao levantou a mão esquerda para se proteger. Uma palmada sólida atingiu seu braço. Um leve estalo foi ouvido. Ele sabia que seu braço estava inutilizado. Já não tinha mais sensibilidade. E não só isso. Uma força imensa o atingiu. O derrubou violentamente no chão. Mestre de força superior. Os olhos de Lin Yao se dilataram. Os dentes estão todos quebrados. Seus olhos estão cheios de incredulidade. Ele já viu a força do segundo mestre. Esta é a autoridade que apenas um mestre possui. Também é um mestre. Mas parece que não é tão forte quanto esse cara aqui. Lin Yao ficou paralisado. Ele começou a duvidar da vida. Desde quando o nível de mestre se tornou tão fácil de alcançar? O segundo mestre não disse que alcançar o nível de mestre superior era difícil? Pelo menos eram homens de 50 ou 60 anos, certo? E ainda disse que, nessa idade, alcançar o pico da força interna já era invencível. Ah, isso. Sua idade é parecida com a dele. É mais forte que o segundo mestre. Lin Yao sentiu um desespero profundo. Diante de um forte como esse, ele não tem nenhuma força para se defender. Você tem esse tipo de força. E a grande família Shu? Com o que ele vai enfrentar a família Shu? Vingar os pais. A mentalidade de Lin Yao explodiu. Valor do antagonista 999. Jin. Lin Yao sentiu um desespero profundo. Valor do antagonista 1000. Enquanto Lin Yao estava de olhos fechados esperando. Você falou neste momento. Pode se vingar. Ligue para Tang Xin. Peça para ela resolver. Shuai Ouron olhava para você com uma expressão de admiração. Ninguém mais viu. Ela estava bem atrás. Vendo tudo claramente. Lin Yao, que vinha com grande fúria, foi derrubado no chão por um tapa seu. Ao ouvir suas ordens, ela finalmente voltou a si. Apanhou rapidamente o celular para ligar. E nesse momento, vários seguranças avançaram e controlaram a pessoa. Ao não lutou. Ele olhou para você com incredulidade.
Você realmente não o atacou. É por causa da lei? A vida de uma pessoa vale mais. Definitivamente não. Com o poder da família Shu, mesmo diante de tantas pessoas, ele não teria problemas. Afinal, foi ele quem feriu primeiro. Esta frase se destaca diante de uma grande potência como a família Shu. Os seguranças afastaram Lin Yao, revelando a cena sob ele. O mármore estava coberto de rachaduras profundas. Isso mesmo. Você segurou a mão. Se quisesse a vida de Lin Yao, com aquele golpe, ele já estaria acabado. Apenas um momento crucial. Você transferiu a maior parte da sua força para o mármore abaixo. Um tapa. Confirmou suas suspeitas. Naquele instante, não ativou nenhuma aura do protagonista. E não houve nada sobre o protagonista sofrer consequências divinas. Ou seja, você pode ser o protagonista a qualquer momento. Antes você tinha algumas preocupações sobre a aura do protagonista. Será que não? Agora essa preocupação desapareceu. Na verdade, diante de uma força absoluta, mesmo que seja o protagonista, não pode escapar do destino. Há outra razão para não ser o protagonista, que é manter sua imagem gentil e educada. Uma boa imagem é muito benéfico para você trazer a protagonista para sua casa no futuro. Claro, não é realista deixar Lin Yao assim. Ousou vir até você. Não pode sair ileso. Tang Xin também foi capturada por você. Ela era originalmente uma funcionária com senso de justiça excessivo. Você lidera a captura dos bandidos. A simpatia foi se construindo passo a passo. Quantas vezes foram planejadas por você? Só você sabe a resposta. No final, mais uma vez, o herói salva a donzela. Tudo acontece naturalmente. Quando pegarmos Lin Yao, vamos tratá-lo bem. Todos no departamento são seus homens. O protagonista tem o que para lutar contra você? Não demorou muito. Um carro veio rugindo. Parou na porta do grupo Shu. Uma pessoa desceu do carro. Cabelo curto na altura das orelhas. Transmite uma sensação de elegância e bravura. Seu rosto delicado e suave é como uma lua cheia. Seus grandes olhos brilhantes estão cheios de justiça. Sua figura é bem curvilínea. Um rosto de anjo. Um corpo de diabo. É desse tipo de mulher que estou falando. Você está logo ali. Tang Xin finge não ver. Com um gesto, ela ordena a seus subordinados que prendam alguém. Até agora, ela ainda frequentemente se lembra dos tempos em que capturavam bandidos juntos. Você agiu. Nenhum daqueles bandidos conseguiu escapar. Mas depois daquela noite, você apareceu muito pouco. E sempre que aparecia, era com ela, jogando algum jogo de heróis e vilões, o que a deixava em uma situação embaraçosa. Não é? Já faz quase uma semana que você não joga com ela. Ela estava um pouco chateada. Você levantou uma sobrancelha. E lhe lançou um olhar. O significado era claro. Tang Xin entendeu na hora. Seu lindo rosto começou a ficar vermelho. Ao ver que Lin Yao foi preso, ela também rapidamente entrou no carro, que disparou. Observou o carro se afastar. Você enviou uma mensagem para Tang Xin, basicamente, para que ela tratasse bem Lin Yao, usando todos os métodos de punição que tinha. E também, à noite, se limpar. Vamos. Volte e me informe sobre a situação recente da empresa. Você lançou um olhar para Shui Youron, se preparando para voltar ao escritório. Já que está aqui, a secretária pessoal é muito dedicada. Claro que deve ser recompensada. Shui Youron instantaneamente ficou vermelha. Nesse momento, o celular vibrou. Você levantou a sobrancelha. Clique para ver. É você quem organizou a proteção ao lado de Liu Huolan. E a mensagem enviada pela guarda-costas que a protege e a vigia. Dentro, há um registro detalhado das ações de Liu Huolan, desde que Lin Yao fez o diagnóstico dela. Então ela correu para o hospital para fazer exames. Confirmar a gravidez. Liu Huolan está grávida. Seu coração começou a acelerar um pouco. Faz 6 meses que você vive festejando todas as noites. Mais de 10 protagonistas não deram sinal algum. Você começou a duvidar se havia algo de errado com seu corpo. Você também marcou um exame para alguns dias depois. Agora está tudo bem. Liu Huolan está grávida. Isso prova que não é um problema seu. Você mandou preparar um carro para o grupo Liu. Observando a sombra do carro se afastar, Shui Youron soltou um suspiro de alívio ao mesmo tempo. Mas não pôde evitar um certo desapontamento. Grupo Liu. Escritório do presidente. Liu Huolan se trancou lá dentro assim que voltou do hospital. Até a secretária que vinha relatar o trabalho foi barrada do lado de fora. Ela estava sentada no sofá, perdida em pensamentos. Uma das mãos acariciava suavemente a barriga. Como ela ficou grávida de repente? E se você descobrir? Você a faria abortar? Pensando. As pupilas dela gradualmente recuperaram o brilho. Seu olhar se tornou firme. Ela tomou uma decisão. O bebê precisa nascer. Mesmo que você a ameace. A empresa falir. E a família Liu ser destruída, não importa. Toque.
Toque. Nesse momento, a porta do escritório foi batida novamente. Pensou que era a secretária vindo para relatar o trabalho. Liu Huolan organizou suas emoções. Ela se aproximou e abriu a porta. O que primeiro chamou a atenção foi um rosto extraordinariamente bonito. Se não for você, quem mais poderia ser? E a sua pequena secretária? Ela estava atrás, parecendo uma codorna, com uma expressão envergonhada. O presidente mandou que ela barrasse todos. Ninguém poderia ser visto. Mas ela realmente não consegue te impedir. Felizmente, Liu Huolan não percebeu ela. Na verdade, no momento em que a vi, o rosto dela instantaneamente ficou pálido. O que você está fazendo aqui de novo? Especialmente depois que ela fez o exame e confirmou a gravidez. O resultado é fácil de imaginar. Isso significa que você descobriu sobre a gravidez dela. Você sorriu levemente, como se estivesse em casa, puxando Liu Huolan, que estava rígida, para dentro do escritório, e fechou a porta. A secretária também tentou entrar, mas quase bateu na porta. Sentou-se no sofá. Você começou a observá-la. Seu olhar parou por um momento em sua barriga. Então olhou para o rosto dela. O rosto dela estava levemente pálido. Seus olhos estavam cheios de preocupação, medo e desespero. Eu sou tão assustador? Pensou consigo mesma. Você começou a falar. Por que você não me contou sobre a gravidez? Com um movimento rápido, Liu Huolan estremeceu. Com uma voz fraca e temerosa, disse. O que você quer fazer? Eu definitivamente não posso abortar a criança. Uma grande interrogação. Quando foi que eu disse que não queria filhos? Eu estou tão feliz que nem consigo me conter. O objetivo do sistema da família antagonista é aumentar os membros da família. Ter filhos também pode trazer recompensas, claro. Ter muitos filhos traz bênçãos, não é? Chega. Olha ela lá, se emocionando sozinha. Com uma expressão de deixa pra lá. Com a determinação de que vai ter o filho. Você interrompeu impacientemente. Quando foi que eu disse que não queria filhos? A voz de Liu Huolan parou abruptamente. Sua expressão congelou instantaneamente. De fato, você nunca disse que não queria filhos. Era algo que ela achava. Mas isso não deveria ser assim. Você não a via apenas como um brinquedo? Ainda está confusa. Você se aproximou dela e a puxou para seus braços. Não pense tanto. Fique tranquila e tenha o filho. Eu vou assumir a responsabilidade. Você também vai precisar ajustar seu horário de trabalho. Tudo deve ser pensado em função do nosso filho. Entendeu? Sua voz é extremamente magnética. Faz as pessoas não conseguirem evitar acreditar em suas palavras. Liu Huolan acenou com a cabeça, atordoada. Seu corpo começou a relaxar lentamente, aninhando-se em seus braços. Uma inexplicável sensação de segurança invadiu seu coração. Parece que ela não tem tanto medo de você agora. Durante um período de tempo a seguir, Liu Huolan estava lidando com documentos da empresa. Você estava aqui ao lado dela. Este é o primeiro filho. Você dá muita importância a isso. À noite, você e Liu Huolan voltaram para a casa dela, para facilitar o trabalho. Liu Huolan também tem um apartamento perto da empresa. Você pode dizer que está bem familiarizado com este lugar. Quarto, sala de estar, cozinha, varanda, jardim. Por toda parte há vestígios seus. Quando os dois chegaram em casa, um jantar à luz de velas já estava preparado. Os pratos da mesa são, em sua maioria, benéficos para mulheres grávidas. Isso, naturalmente, foi você quem pediu a empregada para preparar. Além disso, você ainda fez com que preparassem vários suplementos. Na sala, já está quase formando uma montanha. Vendo o que você fez por ela, deveria dizer que você fez tudo isso pelo filho dela. Liu Huolan se sentiu doce por dentro. Ela consegue perceber que você realmente deseja que o filho dela nasça. Você a acompanhou para um jantar à luz de velas. Liu Huolan nunca viu esse lado tão gentil seu. Ela ficou um pouco surpresa. Depois do jantar, foram juntos dar uma caminhada no parque próximo. É bom para a criança. Gradualmente, Liu Huolan começou a não ter mais tanto medo de você. Ao contrário, por causa do seu cuidado, a simpatia foi aumentando pouco a pouco. Já que você planejou passar a noite com Liu Huolan, você só pode cancelar com Tang Xin. Você enviou uma mensagem, pedindo para ela não esperar, que ela se lave e durma. Neste momento, Tang Xin ainda está esperando você para buscá-la na delegacia, sonhando com a bela noite de hoje. Não esperava receber a notícia de que não poderia vir. Meu humor de repente piorou. Equipe Tang. Neste momento, um membro da equipe veio até ela para relatar. Depois de prender Lin Yao, a questão do interrogatório foi deixada para ele lidar. O que Kang perguntou? Claro, era sobre por que o jovem mestre. O quê? Aquele Lin Yao não se solta. Tang Xin ficou surpresa no início. E logo ficou furiosa. Ela caminhou rapidamente em direção à sala de interrogatório. Lin Yao feriu várias pessoas em público. E ainda te atacou com um golpe mortal.
Neste momento, na sala de interrogatório, ele tinha uma expressão de total desinteresse. Tang Yan, ao ver isso, apenas desligou a câmera com uma expressão sem palavras. E do seu lado, não demorou muito para que as notificações do sistema começassem a aparecer. Lin Yao começou a sentir raiva de você. Valor do antagonista 666. Lin Yao começou a sentir ódio por você. Valor de vilão mais 777. Você sorriu e abraçou Liu Huolan enquanto adormecia. Depois de alguns dias, devido aos seus cuidados meticulosos, a simpatia de Liu Huolan por você está aumentando constantemente. Nesse momento, seu celular tocou. Você pegou e olhou. Era uma ligação de Tang Xin. Você lançou um olhar para Liu Huolan, que estava concentrada preparando chá. Você foi até a varanda. Embora você não se importasse em atender a chamada de outra mulher na frente dela, mas Liu Huolan estava em um estado de simpatia crescente. Você ainda estava mais atento. Irmão Lian, alguém quer libertar Lin Yao. Quando a chamada foi atendida, uma voz feminina clara e firme soou. Você levantou uma sobrancelha e perguntou: quem é? Cão Jianjia. Então, deixei-o sair. Sua expressão tinha um toque de diversão. Também é a hora de levar Lin Yao para dar uma volta. Cão Jianjia vai tirar Lin Yao de lá. Na verdade, isso estava dentro das suas expectativas. Lin Yao tem 300 mestres. Correspondentemente, ele tem 3.000 irmãs mais velhas. Dentre elas, a irmã mais velha é Cão Jianjia. Cão Jianjia vem de uma família de medicina tradicional chinesa, controlando a famosa Baikal Tang, com mais de 100 anos. Hoje, a medicina ocidental está em ascensão. A medicina tradicional chinesa está gradualmente em declínio. O chefe da família Shen está preocupado para que a medicina tradicional não desapareça. Ele envia sua filha, Cão Jianjia, para se tornar discípula de um mestre da medicina. Cão Jianjia, que retorna após completar seus estudos, assume o controle da Baikal Tang, faz a Baikal Tang reviver. Começa a mostrar sinais de ressurgimento. No entanto, essa é uma situação que a medicina ocidental não quer ver. De acordo com o enredo que se segue, a medicina ocidental enviará constantemente pessoas para causar problemas na Baikal Tang. E então, o protagonista dará a resposta a cada um deles. Você reflete sobre como deve se preparar para o próximo passo. Depois de conversar mais um pouco, você retorna à sala. Liu Huolan já preparou o chá. Você a puxa para perto de você, sentindo o calor dela em seus braços, enquanto saboreia o chá. É muito relaxante. Do outro lado da delegacia, Lin Yao foi arrastado para fora de uma pequena sala escura. Ele estava completamente desleixado. Antes, parecia um mendigo. Agora, está pior do que um mendigo. É muito triste. Cão Jianjia franziu a testa, olhando para o sujeito bagunçado à sua frente. Ela duvidava muito que esse fosse realmente seu pequeno discípulo. Desculpe, porque o que ele quer não é uma pessoa comum. Ele é muito reservado. Tivemos que usar alguns métodos especiais. Ele percebeu a dúvida dela. Tang Xin sorriu e explicou. Cão Jianjia estava sem palavras. Métodos especiais. Não deve restar muita vida nele, certo? E ao ouvir isso, Lin Yao tremeu instintivamente. Seu olhar para ela estava cheio de um leve medo. Ele nunca teve tanto medo de alguém. Sério, essa mulher é realmente implacável. Usar um chicote para iluminar já é demais. A eletroterapia quase não parou, né? Ele só parava quando estava prestes a não aguentar mais. Esperava ele se recuperar um pouco. Então começava uma nova rodada. Se não fosse pelo fato de ele ter uma boa constituição, já teria sido derrotado há muito tempo. Ele descansou por um bom tempo. Ele recuperou um pouco de força. Seguiu Cão Jianjia para fora da delegacia. Ao ver Cão Jianjia à sua frente, Lin Yao começou a prestar atenção nela. Com apenas um olhar, ele ficou chocado. Ela era uma mulher deslumbrante, tão bela quanto Liu Huolan. Seus traços faciais eram bem definidos. Parecia ter sido esculpida pelo mais perfeito escultor do mundo. Aqueles olhos brilhantes pareciam brilhar como pedras preciosas. Seu corpo era esguio e suas curvas, graciosas, parecia uma obra de arte feita com maestria. Ela exalava um leve aroma de ervas. O mais importante era que ela tinha uma aura de retidão. Parecia um bodhisattva, sempre pronta para ajudar os necessitados. Deixar alguém sem coragem de profanar. Um movimento no coração. Lin Yao já adivinhou quem era a outra pessoa. Ao descer a montanha, o mestre lhe contou sobre a irmã mais velha. A irmã mais velha, Cão Jianjia, herdeira de uma família de medicina tradicional chinesa, atualmente à frente da Baikal Tang, aprendeu com o grande mestre. A segunda irmã, Xia Qingyu, a chefe do Xinjiu Imeno submundo de Magic City, mãos ensanguentadas limpam Qingyu, aprendeu com o segundo mestre. A terceira irmã, Dongfang Xuanya. Entre todas as flores, apenas Xuanya se destaca. A diva em ascensão, aprendeu com o terceiro mestre. A irmã mais velha, Shen Menxi,
É a CEO de uma empresa de bilhões. Aprendeu com o segundo mil-mestre. A terceira irmã está atualmente em turnê internacional. A irmã mais velha está envolvida no submundo. Com certeza está manchada de sangue. Apenas a irmã mais velha fica todos os dias na farmácia e clínica. Assim, ela tem um leve aroma de ervas. Grande irmã mestre. O mestre me mandou descer a montanha para encontrá-los. Finalmente nos encontramos. Lin Yao sorriu levemente. Estendeu a mão querendo cumprimentar. Sua aparência agora, ao sorrir, apenas mostrava os dentes. Era simplesmente mais feio do que chorar. Cão Jianjia nem olhou para sua mão. Contendo desgosto, disse: Vamos voltar primeiro e depois conversamos. Depois de falar, ela foi dirigir. Lin Yao tinha uma expressão rígida. Ele percebeu que estava sendo desprezado. Olhou para si mesmo, parecendo pior que um mendigo. Sem opções, balançou a cabeça. Logo viu um Audi parado à sua frente. Ele rapidamente entrou no carro. Cão Jianjia não desviou o olhar. Pensou consigo mesmo que aquele carro não era para ele. No dia seguinte, você se levantou de manhã e foi tomar café da manhã com Liu Huolan. Tomaram café juntos e saíram. Antes de sair, você deu uma olhada no sistema. A simpatia de Liu Huolan realmente aumentou novamente. Hoje é o dia da sua consulta agendada. A mulher ao seu lado não engravidou até agora. Você suspeita que há algo de errado com você. Então decide fazer um exame. Até saber da gravidez de Liu Huolan. Você só então dispensa as preocupações. Pensou um pouco. Você ainda decide ir a esse exame. Tantas mulheres. Nos últimos 6 meses, só houve uma gravidez. É muito necessário fazer um exame. E também, você precisa ver como Cão Jianjia trouxe Lin Yao para fora foi organizado. Isso mesmo. O hospital que você agendou é o Baikal Tank. Cão Jianjia é uma das protagonistas que você está tentando conquistar. A consulta está marcada no hospital dela. Também é para ter um contato mais próximo na conquista. Baikal Tank é uma clínica de medicina tradicional chinesa. Com a mudança dos tempos, não pode deixar de fazer algumas mudanças. Adicionou alguns equipamentos de exame, para facilitar que os clientes conheçam sua situação a qualquer momento. Você chegou ao Baikal Tank no horário combinado. Assim que entrou pela porta, deparou-se com Cão Jianjia, que estava prestes a sair. Lin Yao seguiu silenciosamente atrás dela. Jovem mestre Shu, ao te ver, Cão Jianjia ficou bastante surpresa. Os dois, claro, se conhecem. E têm uma boa relação. Seja pela postura ou pela fala. Você tem uma aura de grande família. O mais importante é que ela não sentiu de você aquele ar de filho de família rica e mimado. Sabendo que Lin Yao te ofendeu, ela saiu hoje para se desculpar com você. Não esperava que, antes de sair, você já tivesse vindo até aqui. Ela pensou que você estava aqui para cobrar. Quando você disse que estava aqui para um exame médico, Cão Jianjia não pôde deixar de ficar surpresa. Lin Yao te viu novamente. Seu humor estava bem mais calmo, mas a raiva e o ódio que passaram rapidamente em seus olhos deixam claro que ele ainda guarda rancor. Ele te levou até o salão VIP. Cão Jianjia disse com bastante desculpas. Este é meu pequeno discípulo. Ele acabou de descer da montanha. Não entende as sutilezas das relações humanas. Antes, estava confuso e procurei problemas com você. Sinto muito. Eu acabei de sair. Estava me preparando para trazê-lo aqui para pedir desculpas. Espero que você possa perdoar. Ela olhou novamente para Lin Yao, estupefata. O que? Não vai se apressar em pedir desculpas ao jovem Shu? Deixei-me pedir desculpas ao Shu. Ele não só me traiu, como também fez Liu Huolan ficar grávida. Agora ainda me faz pedir desculpas. A raiva oculta de Lin Yao quase foi reacendida. Mas pensando que prometeu a essa irmã mestre, ele só pôde relutantemente dizer: Desculpe. Lin Yao está sentindo raiva de você. Valor do antagonista 666. É sempre Lin Yao. Para coletar valor do antagonista, ainda preciso encontrá-lo. Você olhou com sarcasmo. Assim é Cão Jianjia. Lin Yao claramente não contou a ela a verdade. Isso também estava dentro das suas expectativas. Afinal, é o protagonista. Ama um a um que vê. Claro que não diria isso na frente de uma mulher. Falar sobre o que você fez por outra mulher. Isso parece te agradar. Se Cão Jianjia souber que você tem outra mulher, a dificuldade de conquistá-la aumentará muito. Ao ver que você não dizia nada, o coração de Cão Jianjia afundava cada vez mais. Justo quando ela pensou que você não a perdoaria, você de repente falou: se fosse outra pessoa que me quisesse. Você sabe as consequências. Você hesitou. Você fixou o olhar em Cão Jianjia. Sua voz tinha um tom ambíguo. Mas já que ele é o discípulo de Jianjia, eu vou deixá-lo passar desta vez. Então, obrigado, Sr. Shu. Cão Jianjia ficou um pouco vermelha. Ao ver Lin Yao ainda paralisado ao lado, ela imediatamente mudou de assunto. O Sr. Shu te perdoou. Não vai agradecer logo?
Fogo de raiva surgiu nos olhos de Lin Yao. Como pode haver pessoas tão sem vergonha no mundo? Já é o suficiente roubar a noiva dele. Isso é para preparar-se para roubar a irmã mais velha dele. A voz de repreensão de Cão Jianjia chegou. Ele sentiu como se tivesse cuspido sangue por dentro. Ele disse de forma indiferente: obrigado. Como você fala assim? Essa é a sua atitude ao agradecer? Ao ouvir isso, Cão Jianjia ficou furiosa. As coisas que esse cara causou. Eu me esforcei para ajudá-lo a resolver os problemas. E ele, tudo bem. Ele parece que todo mundo deve a ele R$ 20. Como o mestre aceitou um sujeito assim como aprendiz? Se não fosse por ter escrito pedindo para ela cuidar, ela nem se importaria. Tudo bem, Jianjia. É normal para os jovens. É normal ser um pouco impulsivo. Leve-me para fazer um exame, por favor. Ao ver isso, você sabe que é hora de intervir. Ele retirou o olhar, desapontado. Cão Jianjia olhou para você. Eu vou te levar agora. Eu vou fazer o exame pessoalmente. Talvez ela sinta que deve algo. Ela acrescentou mais uma frase. Ela é a proprietária da Casa das Ervas. Geralmente, ela lida com casos difíceis ou pacientes gravemente doentes. Para verificar coisas pequenas como essa, ela não precisa se envolver. Você sorri. Este é exatamente o resultado que você queria. Lin Shou desenvolveu sentimentos de ódio por você. Valor de vilão mais 777. Lin Yao está completamente chocado. O que significa ser jovem e impulsivo? Você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, certo? O que significa um tom de dar lição aos mais novos? Vi duas pessoas saindo do salão VIP. Ele rapidamente os seguiu. É preciso estar sempre alerta com você. Nunca posso deixar você tirar vantagem da irmã mais velha sênior. Antes do exame médico, Cão Jianjia primeiro vai te examinar. Na verdade, o diagnóstico referente ao estado de saúde sempre foi. Alguns mestres na loja estão fazendo isso. Mesmo que ela intervenha, é sempre para tratar pacientes femininas. Afinal, homem e mulher não devem ter contato físico sem razão. Esta é a primeira vez que ela toca a mão de um homem. Uma leve presença hormonal a envolveu. Isso a fez ficar um pouco ruborizada e com o coração acelerado. Assim que Lin Yao entrou, viu a deslumbrante irmã mais velha sênior. Ela estava colocando sua delicada mão no pulso do inimigo. E você estava com uma expressão de prazer. Ele imediatamente ficou furioso. Pare! A voz repentina deixou Cão Jianjia, que já estava nervosa, assustada. Ao olhar para cima, viu Lin Yao se aproximando com uma atitude ameaçadora. O que você está chamando? Ela franziu a testa e disse com raiva. Minha habilidade médica não é inferior à do mestre. Eu vim ajudar a fazer o diagnóstico. Lin Yao se aproximou, mas ficou nervoso novamente. Não há o que fazer. Sua força é muito grande. Ele não consegue vencer. Cão Jianjia hesitou ao ouvir isso. O mestre na carta não apenas pediu para eu cuidar do Júnior, como também disse que minha habilidade médica já é comparável à dele. Se você realmente tiver algum desconforto, é mais seguro deixá-lo fazer o diagnóstico. Ele percebeu a intenção dela. Seu rosto instantaneamente se tornou mais afetuoso. Com um olhar ardente, ele olhou para Cão Jianjia. Eu não confio na habilidade médica dele. Eu quero que você me faça o diagnóstico. Então tá bom. Cão Jianjia ficou com o coração acelerado ao ser olhada por você. E continuou a colocar a mão sobre você. Ela já te conhece há muito tempo. Sobre seus sentimentos. Cão Jianjia, é claro, sabe. Apenas que ela considera revitalizar a medicina tradicional como seu objetivo. Nunca concordou. Agora minha resistência a você está diminuindo. Lin Yao estava furioso. Ele ainda não confia em suas habilidades médicas. Você claramente quer tirar vantagem da irmã mais velha sênior. Após verificar o pulso da lua, começou o exame formal. Entrou na sala de exames. Lin Yao também queria entrar, mas foi atingido pelo portão que se fechou de repente. Pressão arterial, pulso, eletrocardiograma, clínica e cirurgia, exceto por algumas áreas especiais. Cão Jianjia já fez o exame em você. Você não se importaria que ela fizesse um exame completo? Acredito que em uma situação assim, terá uma boa experiência. Vamos esperar um pouco. Estamos perto de conquistar essa protagonista. Se necessário, podemos fazer outro exame depois. Naquela hora, será um exame completo. Nenhuma parte ficará de fora. Durante os exames de imagem, seu torso foi exposto diante de Cão Jianjia. 8 músculos abdominais. Seu corpo tem músculos bem proporcionais. Parece uma escultura da Grécia Antiga, incrivelmente bela. Sinto que a presença hormonal que emana de você está mais intensa. Se não fosse pela determinação de Cão Jianjia, neste momento, ela já teria se rendido. Não demorou muito. Os resultados dos exames saíram. Cão Jianjia olhou para o relatório. Aqueles dados que superavam em muito normal fizeram seus olhos se arregalarem. Após um tempo, ela veio até você com o relatório. De acordo com os resultados dos exames,
Seu corpo não apresenta nenhum problema. Pelo contrário, você está muito saudável. Mas há uma pequena questão. Sua atividade celular é muito mais alta do que a média. A estabilidade é forte. A qualidade também é melhor. Há algum problema? Você levantou a sobrancelha e perguntou. Não há nenhum problema. Apenas. Ao dizer isso, Kang Jianjia ficou um pouco envergonhada. Ela respirou fundo. É que talvez, quando você se unir a alguém no futuro, a possibilidade de gerar vida pode ser reduzida. Ah, isso. Ouvi dizer que é difícil engravidar com baixa atividade celular. A atividade excessiva também é. Será que suas células são muito dominantes? Células ruins não merecem se unir. Então como você terá muitos filhos e bênçãos? Você franziu a testa e perguntou. Há alguma maneira de resolver isso? É a primeira vez que encontro uma situação como a sua. Kang Jianjia balançou a cabeça. Com medo de que você se preocupasse. Ela rapidamente disse. Fique tranquilo. É apenas uma redução da possibilidade. Quando chegar a hora de gerar vida, a qualidade certamente será muito alta. Não pense demais. Outras pessoas também não estão 100% grávidas. E muitas pessoas, para não engravidar, usam métodos contraceptivos. Uau! Existe essa afirmação também. Se engravidar, a qualidade será muito alta. Isso significa que terão filhos com genes excepcionais. E a criança na barriga de Liu Huolan? O QI será de até 200? Você de repente ficou um pouco ansioso. Inclinou levemente a cabeça. E percebeu que Kang Jianjia estava com uma expressão preocupada. Desde que ela disse aquelas palavras, já sabia que ela tinha seus próprios sentimentos. Algo em seu coração se moveu. Você suspirou. Peguei essa doença. Tenho medo de que ninguém queira se casar comigo no futuro. Isso não é uma doença. E quem disse que não é? Kang Jianjia imediatamente ficou ansiosa. Sem tempo para pensar, ela disse diretamente. Logo ela se deu conta. Descobriu que você estava a encarando fixamente. O que você está olhando? Jianjia. Então, você estaria disposta a se casar comigo? Não se preocupe com isso agora. Vamos resolver isso depois. Na hora, você poderá fazer o que quiser. Kang Jianjia, uma jovem donzela. Como ela poderia suportar tal provocação? Ela rapidamente mudou de assunto. O vento estava forte. Eu tenho algo a fazer. Vou embora. Como você poderia deixá-lo escapar facilmente? Ele a puxou para seus braços. E inclinou a cabeça. Os olhos de Kang Jianjia se arregalaram. Sua mente ficou em branco. Do lado de fora da sala de exames, Lin Yao estava andando de um lado para o outro no corredor, ansioso como o fogo. A irmã mais velha sênior está sozinha com você. Isso realmente o deixa preocupado. O tempo passa lentamente. Ele finalmente não conseguiu se conter e bateu na porta. O som de batidas na porta acordou Kang Jianjia. Ao ver sua situação, ela rapidamente se desvencilhou de seus braços. Se não fosse pelo som da batida, não saberíamos até onde isso iria. Você não forçou a situação. Agora ela ainda tem resistência. O momento ainda não é o certo. Como você já pensou antes, não vai demorar muito. Saindo da sala de exames, você continua tão elegante como sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas Kang Jianjia não tem a mesma cara de pau que você. Seu rosto bonito ficou levemente vermelho. Seu olhar desvia, não se atreve a olhar para você. O observador Lin Yao também percebeu. A camisa da irmã mais velha sênior está um pouco amassada. Ele já sabe que você está lá dentro intimidando a irmã dele. Ele estava tão irritado por dentro. Era como um rio caudaloso, incessante. Uma vez iniciado, não havia como parar. A única coisa que valia a pena era que, ao olhar para ela, ainda não tinha dado a você. Lin Yao apertou os punhos. Eu definitivamente vou te impedir. Já houve uma traição uma vez. Não posso deixar você roubar a irmã mais velha novamente. No final da tarde, no grupo Liu, todos os funcionários perceberam uma coisa. Que a presidente fria como gelo havia mudado. Antes, ela sempre tinha uma expressão gelada. Agora, quando alguém a cumprimenta, ela também acena com a cabeça em resposta. Ocasionalmente, ela até sorri. Especialmente hoje. O sorriso no rosto da presidente não desapareceu. Será que a presidente teve alguma boa notícia? Para Liu Huolan, realmente era uma boa notícia. Porque de manhã, antes de você sair, disse a ela que à noite viria buscá-la para irem ao teatro, para passear juntas. Uma frase, uma promessa, fez Liu Huolan feliz o dia todo. Portanto, após terminar o trabalho de sua equipe, ela desceu. Começou a esperar cedo. Não a fez esperar muito. Um familiar Porsche chegou pontualmente. Você acenou para ela. Liu Huolan, alegre, abriu a porta do carro e entrou. Os dois foram primeiro a um restaurante privado para jantar. Não se deixe enganar pelo fato de ser um restaurante privado. A comida lá não é inferior à dos melhores hotéis. Na verdade, pode até ser melhor.
Os 10 pratos famosos e as 8 grandes cozinhas podem ser encontrados lá. Esses pratos geralmente são caros para a maioria das pessoas, porque só servem uma mesa por dia. Mesmo os ricos precisam agendar com antecedência. No entanto, sempre há uma pequena parte de pessoas que conseguem escapar das regras. Não estão dentro dos 5 elementos. Essas regras, aos olhos deles, são feitas para serem quebradas. Você é um deles. Ao te ver chegar, o proprietário saiu pessoalmente para te receber. Você pediu muitos pratos. A maioria deles é benéfica para as mulheres. Liu Ruolan ficou ainda mais tocada. A sua simpatia por você está aumentando rapidamente. Não demorou muito para que uma mesa cheia de pratos deliciosos fosse colocada à frente dos dois. Durante a refeição, Liu Ruolan pegou um prato. Depois de hesitar um pouco, colocou-o no seu prato. É o que você gosta de comer. Deixando de lado as vezes em que você a forçou a pegar comida para você. Esta é a primeira vez que ela pega comida para você de forma voluntária. Um sorriso surgiu em seu rosto. Levá-la para sair e jantar. Pedir alguns pratos que são bons para as crianças. E assim você se deixou levar. Essa simpatia está sendo acumulada. Realmente sem esforço algum. Parece que a explosão de moedas de ouro não está longe. Em seguida, você começou a pensar. Com Liu Ruolan como um caso de sucesso. Primeiro treinar. Depois oferecer algumas pequenas recompensas para conquistar. Não sei se isso funcionaria com outros protagonistas. Depois de desfrutar do jantar juntos, você e Liu Ruolan foram ao maior teatro de ópera da Cidade Mágica. Depois de assistir a uma apresentação de Adeus, Minha Concubina. Já era 8 horas da noite. Era o pico da hora de compras à noite. Uau! Olha só aquele irmão mais velho tão bonito. Aquela irmã mais velha é tão feliz. Casal perfeito. Feitos um para o outro. Eu sou fã desse casal. A aparência é o de menos. Olha a presença deles. Não dá para negar que não são pessoas comuns. Os dois caminhavam pela rua. Por onde passavam, atraíam a atenção de todos. A taxa de olhares de volta era de 100%. Ao ouvir que eram um bom par, Liu Ruolan sentiu alegria no coração. Depois de sua companhia e cuidado nos últimos 2 dias, o medo do passado desapareceu. Foi substituído pela felicidade e uma forte sensação de segurança. O movimento aqui rapidamente chamou a atenção de uma figura não muito distante. Lin Yao trocou de roupa hoje. Em comparação com a roupa de mendigo que usava antes, ele parecia mais apresentável agora. Ele saiu para procurar um bar. Pretende embriagar-se para aliviar a tristeza. Ele está prestes a explodir de tanta pressão. Não faz muitos dias que desceu da montanha. Suas experiências são ricas. Já se compara quase aos 6 anos que passou na montanha. Foi à casa da noiva e foi dispensado. Procurar a noiva também resultou na anulação do noivado. E ainda descobriu que ela já estava grávida. No final, foi atrás de você para se vingar, mas foi derrubado com um tapa. Descobriu que a força do oponente era superior à do seu segundo mestre. Pensou que você não o superaria. Só depois de ser preso que entendeu o que é viver pior que isso. Agora, ao pensar naquela pequena sala escura, ele ainda sente um arrepio. Depois de ser salvo pela irmã mais velha sênior, pediu desculpas ao inimigo. Quase o fez cuspir sangue. E ainda percebeu que a irmã mais velha sênior tinha sinais de estar sob seu encanto. Ele queria impedir, mas percebeu que não tinha como. Seja em poder ou força, ele não é seu oponente. Um grito de surpresa veio à frente. Ele olhou na direção do som. Quando viu claramente as 2 figuras no centro da multidão, Lin Yao ficou paralisado. É você e Liu Ruolan. Os dois caminhavam na rua como um casal amoroso. Ele tinha a intenção de se virar e ir embora. Não conseguia lutar contra isso. Só podia assistir você intimidar sua noiva. Era ainda mais doloroso do que para ele. Ele fez uma promessa. Quando ele tivesse força, ele definitivamente iria atrás de você. Resgatar Liu Ruolan imediatamente. Mas ao ver a expressão de Liu Ruolan, ele parou os passos. Lin Yao percebeu que no rosto dela já não havia mais medo e raiva de você. Um sorriso genuíno surgiu em seu rosto. E ainda trazia uma leve felicidade. Isso não significa que você não apenas conquistou ela, mas também ganhou seu coração. Que situação é essa? Ele ficou preso por um dia. O que realmente aconteceu? Afinal, é sua noiva. Antes, pudesse dizer que foi forçado. E se ele se apaixonar por outra pessoa? O que eu sou? Absolutamente não. Liu Ruolan. Você esqueceu como a antiga senhora Shu te tratava? Não está certo. Ela deve ter sido enganada por suas palavras doces. Ele não poderia ter interpretado errado a raiva nos olhos de Liu Ruolan antes. Aquela sensação de medo que vem do coração. Não é possível que uma mudança ocorra em tão pouco tempo. A única explicação é que você disse algo. Prometeu que a casaria depois. Dar a ela um status, algo assim. Mulheres, né? Sempre são seres emocionais. Especialmente depois de ter filhos.
São facilmente enganadas por algumas palavras doces. Mas Lin Yao sabe. Você é apenas um playboy. Não sei quantas mulheres estão ao seu redor. À tarde, ele ainda foi secretamente ao grupo Shu. Viu você com duas mulheres de grande presença e beleza. Mulheres que não ficam atrás de Liu Huolan. A relação é muito íntima. Isso deixou-o cheio de inveja e ódio. Com tantas mulheres, ele ainda não está satisfeito. Ainda vai flertar com a irmã mais velha sênior. Um playboy assim. Como ele poderia dar um futuro a uma mulher? Ele precisa fazer Liu Huolan ver claramente quem você realmente é. Notou Lin Yao agindo de forma suspeita. Uma expressão estranha passou pelos seus olhos. Você realmente é um inimigo natural desses protagonistas. Onde quer que vá, você sempre encontrará. Você deve ir com. Então é melhor seguir. Um leve sorriso estava em seu rosto. Justamente passando por uma loja de roupas femininas. Você puxou Liu Huolan para dentro. Já que estamos aqui, como não comprar algumas peças? Liu Huolan estava extremamente emocionada. Pensava que apenas acompanhá-la para fazer compras seria o máximo. Na verdade, você ainda a acompanhou para comprar roupas. De repente, a simpatia aumentou muito. Para expressar sua gratidão, ela pediu que você a ajudasse a escolher roupas. Mesmo aquelas super curtas e finas que ela usava antes. Ela também comprou para usar e te mostrar. Vendou-a com uma expressão tímida. Você apenas apontou algumas roupas que pareciam boas. Liu Huolan pediu à atendente para embrulhar todas as roupas. Em seguida, ela foi para o outro lado do estande. Pegou algumas roupas muito interessantes. Depois, também pediu para embrulhar. Ela te lançou um olhar furtivo. Percebeu a expressão divertida no seu rosto. Rapidamente, abaixou a cabeça. Seu rosto ficou todo vermelho. Lin Yao ficou em colapso emocional. O valor do vilão é 1000. Do lado de fora da loja, através do vidro. Lin Yao, que viu tudo à distância, ficou completamente atordoado. O que ele viu? Liu Huolan estava experimentando roupas para você. Cada vez que havia trocando de roupa. Mostrando sua beleza impressionante diante de você. Lin Yao sentia uma dor insuportável. Aquela era sua noiva. Você pode dormir com ela. Contato a uma distância negativa. Mas ele só podia olhar de longe. Ele estava em colapso emocional. E então, finalmente, ele viu. Liu Huolan foi para outra seção. As roupas interessantes que escolheu. É óbvio para quem essas roupas escolhidas serão usadas. Lin Yao ficou completamente abalado. E Liu Huolan também escolheu um terno para você. A porta do provador se abriu. Deslize, deslize, deslize. Olhares se voltaram para lá. Quando viram a silhueta saindo de dentro, todos ficaram pasmos. Sua presença já é impressionante. Depois de vestir este terno, sob o efeito do buff do terno do sistema, você ganhou um toque a mais de autoridade. Você sentiu um pouco. De fato, sua força aumentou. Assim que você saiu, o olhar de Liu Huolan se fixou em você, com uma expressão de admiração. Lin Yao sentiu uma dor insuportável. Ao mesmo tempo, ele também planejava fugir. Se você der mais um tapa, temo que ele não consiga se manter em pé. Nesse momento, seu olhar se voltou para ele. Ele ficou rígido, como se estivesse sendo observado por uma fera. Ele não conseguia dar um passo. Como isso é possível? Ele estava extremamente assustado. Sinto que você se tornou ainda mais imprevisível. Ou melhor dizendo, antes, você não havia mostrado todo o seu potencial. Como diabos vamos jogar assim? Passo a passo. Você se aproxima dele passo a passo. O som dos passos ecoa. Lin Yao sentia que a cada passo, pisava em seu coração. Ele estava suando como se estivesse chovendo. Em um curto espaço de tempo, ele parecia ter sido puxado para fora da água. Tudo isso aconteceu apenas entre os dois. Os outros não sentiram nada. Você estava prestes a chegar bem na sua frente. Lin Yao usou todas as suas forças para se libertar daquela amarra e fugiu apressadamente. Lin Yao começou a sentir medo de você. O vilão tem um valor de 987. Observando sua figura desajeitada enquanto ele fugia, um leve sorriso se formou em seus lábios. Por enquanto, deixarei que ele viva. Aproximando-se de Liu Huolan. Foi então que ela percebeu. Ela baixou a cabeça timidamente. Você também não se deu ao trabalho de trocar. Planejava voltar vestindo isso diretamente. 2 horas e meia depois de voltar para casa. Se você deve incluir Liu Huolan na família, torná-la um dos membros da família. Sua mente se move e você mergulha no sistema. Descobre que a afeição de Liu Huolan já atingiu o nível necessário. Você não hesita e escolhe sim. Parabéns, anfitrião. Membro da família 12. Você adquiriu o nível divino em medicina. O som da notificação toca. Uma onda imensa de informações invade sua mente. Tudo é sobre conhecimento médico. Desde tratamentos para doenças menores até soluções para problemas complexos. Até mesmo câncer pode ser tratado.
As técnicas de agulha que o protagonista usa para se exibir, é claro, não podem faltar. Como a agulha divina Tai, as 13 agulhas de Gigu e as 8 ruas do destino. A agulha da vida das 7 estrelas. Tem de tudo. No dia seguinte, você recebe a notícia. O Hospital da Paz está prestes a atacar a Baikal Tank. De acordo com a trama, eles enviarão um paciente grave para causar problemas na Baikal Tank. Quando a Baikal Tank não conseguir salvar a pessoa, eles vão pular para fora. Mas, por causa da presença do protagonista, não importa que tipo de paciente eles organizem, todos serão curados. Na verdade, isso elevou a reputação da Baikal Tank, e ainda fez com que o protagonista ganhasse uma onda de simpatia diante da protagonista. Além disso, em uma próxima conferência de intercâmbio entre medicina chinesa e ocidental, o protagonista se destacou e fez sua reputação brilhar, já que os pacientes organizados pelo Hospital da Paz não funcionaram. Então você deve preparar um veneno especial. Imagine só, quando o paciente aparecer na Baikal Tank, e todos estiverem sem saber o que fazer, o protagonista vai pular e se exibir, mas descobrirá que também não pode curá-lo. Imagino que naquele momento, a expressão do protagonista será muito interessante. Afinal, você não é uma boa pessoa, muito menos uma santa. Faça o que quiser e está tudo certo. À tarde, na Baikal Tank, a rua está cheia de gente passando, e de vez em quando alguém entra e sai. Comparado ao passado, quando a medicina chinesa estava sendo reprimida, pode levar meio dia para ter um único paciente. Com o retorno de Kang Jianjia como gerente, a medicina tradicional chinesa começou a ganhar impulso. Uma mulher de meia idade, magra e com aparência cansada, chegou à porta da Baikal Tank. Ela se chama Liao Ping. Na última consulta, foi diagnosticada com septicemia. Esta é uma doença com uma alta taxa de mortalidade. O custo do tratamento é extremamente alto, e ela já havia esgotado suas economias. Além disso, ela não se importava muito com sua saúde. A condição já havia se tornado muito grave. Era quase certo que ela não sobreviveria. Justo quando ela estava desesperada, um médico a encontrou e disse que poderia oferecer o melhor tratamento, sem que ela precisasse gastar um centavo. A única exigência era que ela fizesse uma coisa. Diante dela, Liao Ping aceitou sem hesitar. Quando o médico lhe contou o que precisava fazer, ela ficou um pouco surpresa, pedindo que ela fosse a Baikal Tank. Ela quer que o médico de dentro a cure. Se não for curada, vai causar problemas. Isso não é difícil. Então, ela entrou na Baikal Tank como os outros. Pegou um número e ficou na fila. Chegou a vez dela. Um velho de cabelo branco, vestido com um traje tradicional, fez seu pulso. Após um momento, o velho de traje tradicional estava com uma expressão séria. Ele olhou novamente nos olhos dela. Pediu que ela abrisse a boca para examinar a língua. O velho era muito profissional. Ele rapidamente diagnosticou que ela tinha septicemia. Liao Ping não ficou impressionada. Ela não acreditava na medicina tradicional chinesa. Apenas sentir o pulso para diagnosticar? Isso é muito esotérico. Mesmo que um velho médico tradicional dissesse qual era a sua doença, ela apenas faria uma careta. Ela ainda acreditava mais que o Hospital da Paz poderia curá-la. Imediatamente, ela se preparou para causar problemas conforme o planejado. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, uma sensação ardente percorreu todo o seu corpo. Era como se ela estivesse prestes a pegar fogo. Não conseguia suportar aquele calor intenso. Ela estava com os olhos brancos e babando. Começou a ter convulsões no lugar. A mudança repentina não apenas assustou as pessoas no salão. Até aqueles que estavam prontos para causar problemas ficaram confusos. Depois de se recuperar, eles acharam que era uma encenação. Rapidamente começaram a cooperar. Não é bom. Chame a polícia. A Baikal Tank está tratando a pessoa. Eu sempre disse que a medicina tradicional é uma pseudociência. Como pode curar e salvar vidas? Agora é uma pessoa, certo? É muito assustador. Nunca mais vou acreditar na medicina tradicional. Com algumas pessoas gritando. A multidão também ficou agitada. Após um momento de confusão, houve silêncio. Todos viram que esta paciente teve uma crise durante o diagnóstico. Não pode ser um problema com nosso tratamento. Por favor, fiquem tranquilos. Eu vou investigar isso a fundo. Se realmente houve um problema com nossos medicamentos, a Baikal Tank assumirá a responsabilidade. Como a gerente, Kang Jianjia se apresentou. Ela ainda tem bastante autoridade. Com algumas palavras, ela controlou a situação. No entanto, isso não é o que as pessoas de má intenção queriam ver. Alguém falou em voz alta. Falou de forma agradável. Aconteceu um incidente aqui com vocês. Nós da Baikal Tank iremos curar a pessoa. A pessoa ainda não havia terminado de falar. Foi interrompido de forma contundente por Kang Jianjia. Um par de olhos frios se fixou na pessoa que falou. Ela exalava uma aura imponente, que fazia com que ninguém a desprezasse.
A pessoa desviou o olhar e não se atreveu a dizer mais nada. O gerente. A doença dela é um pouco estranha. Neste momento, o velho médico tradicional que estava ali chegou na frente de Cão Jianjia, suando frio. Ele já havia determinado a condição de saúde, mas após o surto da doença de Liao Ping, ele fez um novo diagnóstico, mas não conseguiu descobrir que doença era. Não é que não possa ser descoberto. É apenas um tipo de doença que ele nunca viu antes. Parece que nunca havia aparecido antes. O sangue em todo o corpo fervia. É simplesmente algo nunca ouvido antes. Neste momento, o paciente já havia desmaiado. O corpo ainda estava se contorcendo. Ao ver seu semblante franzido, já se sabe. Mesmo desmaiado, ainda estava sofrendo. Ao ver que o gerente chegou, outros médicos tradicionais se levantaram. Todos eles examinaram o pulso do paciente. Todos balançaram a cabeça, indicando que não conseguiram identificar a doença. Cão Jianji estava com uma expressão séria. Ela também se aproximou para examinar o pulso do paciente. Gradualmente, sua testa estava cada vez mais franzida. As funções corporais ainda estavam razoavelmente boas. Algumas lesões também foram causadas por substâncias específicas. Mas o sangue estava muito anormal. Parecia estar fervendo, queimando. Esta era a primeira vez que ela encontrava uma situação assim. Parece que desta vez aquelas pessoas estavam preparadas. No próximo momento, ao ver que sua expressão não estava boa, alguém começou a fazer barulho. Não será que não conseguirá curar? Não estão sempre se gabando de que a medicina tradicional chinesa é incrível? Não precisa de cirurgia para curar a pessoa. A medicina tradicional chinesa é apenas um show de habilidades. Para realmente tratar doenças e salvar vidas, é preciso recorrer à medicina ocidental. Um som insuportável começou a ecoar. O rosto de Cão Jianjia estava sombrio. Ela já sabia que as pessoas do Hospital da Paz estavam atacando a Baikal Tang. Eles não suportam ver a Baikal Tang prosperar. Não querem que a medicina tradicional chinesa se destaque. Nas últimas vezes que tentaram causar problemas, tudo foi neutralizado por ela de forma invisível. Desta vez, temo que seu coração continue a afundar. Não sabe a causa da doença. Ela não tem como medicar. Se ao menos ela soubesse usar a agulha divina Tai do mestre. A agulha divina Tai é mágica. Ela regula o corpo de maneira abrangente. Pode fazer com que uma pessoa viva, mesmo em estado crítico, mesmo sem saber a causa da doença. Ainda pode curar a pessoa. Infelizmente, ela nunca aprendeu. Quando todos pensavam que Cão Jianjia também não conseguiria curar, e a Baikal Tang estava prestes a ter problemas, uma voz extremamente pretensiosa ecoou. A medicina tradicional chinesa não é apenas um espetáculo vazio. Hoje vou mostrar a vocês o verdadeiro poder da medicina tradicional chinesa. Som de movimento rápido. Olhares se voltaram na direção do som. Um jovem comum apareceu. Ele tinha um sorriso confiante no rosto. As palavras arrogantes que ele disse antes foram ditas por ele. Uau! Quem é esse? Falar de forma tão arrogante. E ainda nos fazer conhecer a verdadeira medicina tradicional chinesa. Ele acha que é quem? Vários médicos tradicionais não conseguem nem descobrir a causa da doença. O gerente Cão também não sabia o que fazer. Apenas com um garoto inexperiente. De onde esse cara apareceu? Ele ainda acha que a nossa farmácia Baikal não está bagunçada o suficiente? É evidente. Quanto às palavras de Lin Yao, até mesmo as pessoas da farmácia Baikal não acreditam. Quanto mais os outros. E é ainda mais verdade. Sentindo o desprezo e as risadas sarcásticas vindo de todos os lados, Lin Yao não se importou. Ele acreditava que, quando curasse esse paciente, as dúvidas sobre isso desaparecerão como fumaça. Não podemos dizer que é tudo. Ainda há quem acredite nele. E essa é Cão Jianjia. Seus olhos brilharam. Ela se lembrou da carta que o mestre lhe enviou. A carta afirmava claramente que as habilidades médicas de Lin Yao não eram inferiores às dele. Ou seja, Lin Yao dominou a agulha divina Tai. Uma esperança surgiu em seu coração. Com ele agindo, com certeza conseguirá salvar a pessoa. Ao ver Lin Yao continuar a andar, alguém deu alguns passos à frente, para tentar expulsá-lo. Cão Jianjia o impediu, e explicou o motivo a todos. O quê? Ele é o discípulo do mestre Cão. Ele realmente é tão incrível? Suas habilidades médicas já superaram as do mestre de Cão. Que tipo de piada é essa? Qualquer médico tradicional não é um velho de 70 ou 80 anos. Esse cara é tão jovem. Exceto Cão. Hehe. Mesmo ele é um mestre em medicina tradicional. A medicina tradicional está realmente em declínio. A medicina do Sr. Cão é tão impressionante. Ela disse que a medicina deste irmão é excelente. Eu acho que ele deve ter alguma habilidade. Ouvi Cão Jianjia dizer que Lin Yao é seu discípulo. Todos ficaram um pouco surpresos. No entanto, em relação à medicina de Lin Yao, muitas pessoas ainda expressaram dúvidas. Ele se aproximou. Viu a expectativa nos olhos da irmã mais velha.
Lin Yao respondeu com um olhar tranquilizador. Ele estava um pouco emocionado. Não é fácil. A irmã mais velha finalmente prestou atenção nele. Desde que Cão Jianjia o tirou da delegacia, ele ficou sem ser notado por alguns dias. Ele não teve nenhuma presença. Isso tudo ficou no passado. A partir de agora, ele fará com que a irmã mais velha saiba aos poucos o quão bom ele é. Tudo começa por curar o paciente à sua frente. Lin Yao tem essa confiança. Ele respirou fundo. Pegou um conjunto de agulhas de prata ao lado. Ele estava com uma expressão séria. Levantou a mão e começou a aplicar as agulhas. Uma a uma, as agulhas de prata foram inseridas nos principais pontos de acupuntura do paciente. Em pouco tempo, o corpo estava cheio delas. Ao chegar a este ponto, Lin Yao não relaxou, porque a próxima etapa era a mais importante. Ele levantou a mão e deu um leve toque na ponta da agulha de prata. As agulhas de prata começaram a vibrar de forma regular. Quando cada agulha começou a vibrar, Lin Yao já estava suando profusamente. Este processo requer o uso de força interna. E também é necessário que a amplitude da vibração de cada agulha seja consistente. Isso consome muita energia mental. Felizmente, tudo foi concluído com sucesso. Em seguida, Lin Yao colocou as mãos atrás das costas, com um leve sorriso no rosto. Ele estava pronto para receber os elogios e a adoração de todos. Cão Jianjia estava de pé ao lado, olhando fixamente, sem piscar. Ela estava emocionada por dentro. Após alguns anos, finalmente, viu novamente a agulha divina Tai. Não importa quantas vezes tenha visto, sempre achava incrível. Ela também não tentou aprender apenas uma vez, mas não conseguiu aprender de jeito nenhum. Cão Jianjia ainda conseguia manter a calma. Os velhos médicos ao seu redor perderam a compostura. Isso é realmente a lendária agulha Tai. É de fato a agulha Tai. Dizem que pode curar e regenerar carne humana. Hoje, tenho a sorte de ver. E não tenho arrependimentos. Há esperança. Nas últimas vezes que a agulha Tai apareceu, quase não havia doença que não pudesse ser curada. Os velhos estavam se comportando de maneira extremamente exagerada. Lágrimas escorriam enquanto falavam sem sentido. Lin Yao afastou as mãos, e as agulhas prateadas no corpo do paciente ainda tremiam. Esta cena mágica deixou todos os presentes maravilhados, especialmente ao ver o comportamento dos velhos médicos. Eles não puderam deixar de sentir uma pequena esperança. Quem sabe, este jovem realmente pode curar o paciente. O tempo passava lentamente. 2 minutos. Em um piscar de olhos, 5 minutos se passaram. A agulha prateada tremulante parou lentamente. O paciente, no entanto, não fez nenhum movimento. Todos prenderam a respiração, esperando que um milagre acontecesse. No entanto, mais 10 minutos se passaram. O tão falado milagre não apareceu. A multidão ficou perplexa. Só isso. As expressões de Cão Jianjia e dos outros eram semelhantes. As expressões dos velhos médicos tradicionais se tornaram rígidas. O que está acontecendo? Eles olharam para Cão Jianjia, com olhares questionadores. A técnica lendária da agulha Tai. Eles apenas ouviram falar. Cão Jianjia também estava um pouco confusa. Ela já havia visto o mestre usar a agulha Tai mais de uma vez. Os pacientes quase sempre acordavam dentro de 5 minutos após a agulha parar de tremer. A técnica de Lin Yao era idêntica à do mestre. Porque, após 10 minutos, o paciente ainda não deu sinal de vida? O olhar do tempo para Lin Yao começou a se encher de dúvidas. E Lin Yao, neste momento, estava sendo um idiota. A pose de arrogância não podia mais ser mantida. As mãos que estavam atrás das costas rapidamente foram à frente para sentir o pulso. Logo ele ficou chocado ao descobrir que não havia nenhum sinal de melhora. O sangue estava fervendo. O paciente ainda estava com a testa franzida. Parecia estar resistindo àquela tortura desumana. Ou seja, sua agulha divina não serviu para nada. Impossível. Lin Yao estava com o rosto cheio de incredulidade. Ele, que não acreditava em coisas estranhas, lutando contra a exaustão, fez a aplicação mais uma vez. 20 minutos se passaram. E isso. Eu realmente acreditei que ele poderia curar as pessoas. Fiquei olhando com atenção por meia hora. Eu sou um idiota. Verdade. A multidão imediatamente ficou em alvoroço. Vozes insuportáveis começaram a surgir. Quase apontaram o dedo para o nariz de Lin Yao e o xingaram. Alguns médicos tradicionais não puderam resistir e foram verificar a situação. Gradualmente, as expressões deles ficaram assustadoramente pálidas. Porque eles descobriram que o paciente não teve nenhuma mudança em relação ao anterior. Ainda bem que eles achavam que a agulha divina de Tai tinha aparecido. Ficaram felizes à toa. Quem sabia que esse cara era tão pouco confiável? Um conjunto de operações ferozes como um tigre. Mas não teve resultado. Se o Baikal Tani não conseguir superar os problemas desta vez, é provável que alguns médicos tradicionais que estavam em ascensão sejam completamente reprimidos novamente.
A expressão de Cão Jangia também não era boa. Ela sabe muito bem os efeitos da agulha divina de Tai. Mesmo que seja uma pessoa capaz, também pode trazer alguém de volta da porta do inferno. A única explicação é que Lin Yao não aprendeu bem. E Lin Yao já estava tão cansado que desabou no chão, com uma expressão de total confusão, totalmente duvidando da vida. Usou a agulha divina de Tai 2 vezes e não teve nenhum efeito. Lin Yao se perguntava se havia aprendido em vão. A mentalidade de Lin Yao explodiu. Valor de vilão mais 888. Lin Yao questiona a vida. Valor de vilão mais 999. Do outro lado, você assiste a um vídeo à sua frente, com um leve sorriso no rosto. O que está sendo exibido no vídeo são as cenas que aconteceram na Casa das Ervas. Como responsável por tudo isso, esta cena interessante, você, é claro, não deixaria passar. Mandou envenenar a pessoa enviada ao Hospital da Paz. Depois, você organizou alguém para levar. Um microcâmera entrou para esperar a presa. Embora já tivesse previsto essa situação, mas ver com os próprios olhos, ainda assim, é bastante interessante. Logo, uma agitação surgiu no vídeo. Era um grupo de jornalistas que invadiu a Casa das Ervas. Eles pareciam estar bem preparados. Montaram câmeras e começaram a gritar. Ouvi dizer que a Casa das Ervas tratou pessoas. Isso é verdade? Que doença o paciente tem? A Casa das Ervas não consegue curar. Isso significa que a medicina tradicional chinesa não funciona? Cão Jianjia. No início, durante a entrevista, você disse que a medicina tradicional chinesa não é uma pseudociência. Agora, há pessoas lá dentro. Como você explica isso? Cada um faz perguntas. Todos estão questionando a medicina tradicional chinesa. Se disser que essas pessoas não foram organizadas com antecedência, eu não acreditaria nem se abatessem. Cão Jianjia franziu a testa. Ela começou a explicar a razão das coisas. Mas o paciente ainda está deitado ao lado. Sua explicação era tão fraca e sem força. Nesse momento, um grupo de pessoas entrou. Os recém-chegados eram médicos do Hospital da Paz. Cada um deles estava arrogante. Entre eles, um homem de meia-idade estava com uma expressão desdenhosa. Ele se aproximou do grupo na Baikal Tang. Ele falou com um tom sarcástico. Eu já disse antes. A medicina tradicional chinesa é uma pseudociência. Não tem nenhuma base científica. Não pode ser usada para tratar doenças. Agora, nem mesmo um paciente com septicemia pode ser tratado. Que qualificação eles têm para praticar a medicina? Ele se chama Liu Nen. Ele é o médico principal do Hospital da Paz. Desde que voltou do exterior, ele tem trabalhado na pesquisa na área de cardiologia. Tem um alto nível de conhecimento. Recebeu a influência da medicina estrangeira. Ele tem um grande desprezo pela medicina tradicional do seu país. Fazer a palpação do pulso. Olhar os olhos e a língua. Assim, pudesse diagnosticar a doença. Com alguns remédios, pudesse curar doenças difíceis. Que tipo de piada internacional é essa? Tem algo ainda mais engraçado. Não precisa de nenhum remédio. Apenas aplicar algumas agulhadas no corpo. O paciente vai melhorar. É simplesmente absurdo. É como abrir a porta para o absurdo. Chegou ao cúmulo do absurdo. Ele tem a mesma opinião que os professores estrangeiros. A medicina ocidental é a verdadeira que salva vidas. A medicina tradicional é uma heresia. Deve ser erradicada. Seu objetivo é reprimir a medicina tradicional até que ela não consiga se levantar. Ela definitivamente não é uma paciente com septicemia. Cão Jianji olhou friamente para ele, preparando-se para falar sobre a condição de Liao Ping. É algo que nunca foi visto na história da medicina. Se realmente fosse septicemia, seria melhor. Eles têm muitos métodos na medicina tradicional para tratar isso. Não arrume desculpas. Achou que ela estava mudando de assunto. Liu nem interrompeu sem cerimônia. As pessoas que vocês, da medicina tradicional, não conseguem curar. Nós, da medicina ocidental, vamos tratar. Eu quero dizer a vocês, a medicina tradicional é apenas uma farsa. Se realmente queremos tratar doenças, temos que olhar para a medicina ocidental. Ao dizer isso, Liu nem se sentiu extremamente bem. Com uma performance como essa, com certeza o professor Smith ficaria impressionado. Não posso deixar de dizer que suas palavras são muito impactantes. Muitas pessoas no salão estavam tocadas. Cada vez mais pessoas mostravam expressões de concordância. Além disso, alguns jornalistas anotaram suas palavras. Um a um, começaram a elogiá-lo. Liu nem respondeu a cada um deles. Não apenas fez publicidade para a medicina ocidental, mas também menosprezou a medicina tradicional mais uma vez. Em seguida, Liu nem fez um gesto com a mão, para que levassem o paciente de volta para tratamento, para dar um golpe duro na medicina tradicional. Ele também afirmou que faria um tratamento público para o paciente, e que acompanharia a evolução da saúde do paciente. Com a saída de um grupo de pessoas,
As pessoas que originalmente vieram para se tratar também começaram a sair. Após este incidente, eles também começaram a duvidar da medicina tradicional chinesa. As pessoas da Baikal Tang estavam com rostos cheios de raiva, mas não havia nada que pudessem fazer. Vários médicos tradicionais mais velhos balançaram a cabeça e suspiraram, temendo que, após essa turbulência, a medicina tradicional chinesa caísse novamente em desuso. Kang Jianjia mordeu os lábios com força. Uma onda de desespero surgiu em seu coração. Desde pequena, ela se comprometeu a levar a medicina tradicional chinesa ao auge, e trabalhou incansavelmente para isso. Quando era criança, enquanto outras crianças brincavam, ela estava estudando clássicos da medicina tradicional chinesa. Depois, ela se tornou discípula de um mestre da medicina. Ela já havia alcançado sucesso em mecânica. Ela já tinha a capacidade de promover a medicina tradicional chinesa. Não esperava que os problemas viessem um após o outro. Antes, quando enfrentava dificuldades, ela conseguia resolvê-las com determinação. Mas desta vez, ela sentiu-se impotente. Ao ver a mudança em seu rosto, Lin Yao abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu dizer nada. No início, todos não acreditavam nele. Kang Jianjia foi a única que acreditou nele. Ele mesmo decepcionou a confiança dela. Deixou-a desapontada. Lin Yao começou a odiar sua própria incapacidade. Lin Yao começou a ter dúvidas sobre si mesmo. O vilão vale 1000. Você captura a expressão de todos. Um sorriso de controle aparece em seu rosto. A medicina ocidental também não conseguirá curar o veneno que você colocou. Mas isso ainda não é suficiente. Deixe a tempestade vir com mais força. Você olha para um subordinado. Comece. Em breve. As coisas que aconteceram na Baikal Tang começaram a circular na internet. E rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados. Um tópico sobre medicina tradicional chinesa e medicina ocidental. O assunto começou a ser discutido. A medicina tradicional chinesa é uma fraude. Se realmente quiser tratar doenças, deve procurar a medicina ocidental. Afinal, a medicina tradicional chinesa é uma pseudociência? Triângulo preto apontando para a direita. A medicina ocidental é a verdadeira ortodoxia. Triângulo preto apontando para a direita. A medicina tradicional chinesa é uma heresia. O tópico rapidamente dominou o top 10 das tendências. Um Porsche está dirigindo pela rua. Dentro do carro, você está mexendo no celular. Você está razoavelmente satisfeito com sua obra-prima. Na verdade, não foi tudo planejado por você. O Hospital da Paz está tentando reprimir a medicina tradicional chinesa. Também está manipulando essa situação. Você apenas ajudou a agitar um pouco a situação. Imagino que Kang Jianjia já esteja começando a ficar ansiosa. Então, vamos deixar as coisas se desenrolarem um pouco mais. Você não está errado. A Baikal Tang não está apenas ansiosa. Eles estão quase enlouquecendo de ansiedade. Gerente, temos um problema. Uma pessoa chegou apressada diante de Kang Jianjia. Contou a ela sobre as tendências que viu. O rosto de Kang Jianjia começou a ficar pálido. Ela não esperava que o Hospital da Paz fosse tão implacável. Isso está forçando a Baikal Tang a ir para a rua. Na verdade, o Hospital da Paz também está bem confuso. Que exército de trolls tão poderoso! Eles gastaram dezenas de milhares para conseguir isso? Claro que eles estão felizes com tudo isso. Rindo, prontos para ver a Baikal Tang fechar as portas. Mal sabem eles que, aos olhos do manipulador por trás, eles não passam de peças de xadrez. O tempo chegou às 9 da noite. A influência dos trending topics começou a se espalhar. Após o bombardeio na internet, a Baikal Tang se tornou completamente famosa. A Baikal Tang, que costumava ser um pouco deserta, agora está cercada de pessoas do lado de fora. Então, está aí a Baikal Tang? Depois de tantos anos em modo mágico, só hoje eu soube que esse lugar existia. Como assim fecharam a porta? Eu ainda queria ver a bela gerente lá dentro. Kang Jianjia. Que nome poético! Então você está interessado no corpo dela. Você deixa. Eu sou diferente. Eu vim para ver aquele idiota chamado Lin Yao. Realmente é engraçado. Uma série de ações rápidas como um tigre. No final, não serviu para nada. Eu ainda prefiro ver como ele era antes, tão rebelde. A multidão estava em alvoroço. Eles vieram atraídos pela fama. Alguns vieram para ver o fiasco do Baikal Tang. Outros vieram para ver a beleza extraordinária. E alguns vieram apenas para fazer barulho. Dentro do Baikal Tang, ao perceber que a situação não era boa, Kang Jianjia mandou fechar a porta. Eles observavam a cena do lado de fora pelas câmeras de segurança. Silenciosos. A atmosfera parecia um pouco opressiva. Lin Yao também estava entre eles. Desde que desapontou Kang Jianjia, ele tem se sentido muito culpado. Neste momento, seu rosto estava extremamente sombrio. Pouco antes, ele viu um vídeo. Ele clicou e viu os comentários. Sua mentalidade desmoronou completamente. Todos os comentários o chamavam de palhaço. Todos o viam como uma piada.
Ele também acabou se tornando famoso. Lin Yao estava prestes a chorar, mas sem lágrimas. Todos os presentes sabiam. Este incidente está intimamente ligado ao Hospital da Paz. O objetivo é reprimir eles. Isso é um plano completamente aberto. Eles também não têm como agir. Eu vou cobrar deles. Finalmente, a raiva reprimida de Lin Yao explodiu. Ele planeja dar uma lição naquele pessoal do Hospital da Paz. Assim que se virou, Cão Jianjia o chamou. Volte aqui. Para onde você vai? Cobrar do Hospital da Paz. Você não acha que já estamos confusos o suficiente? Ela está completamente desapontada com esse discípulo mais novo. Só sabe brigar. Não tem nenhum juízo. Percebendo a expressão de desapontamento dela, Lin Yao estremeceu. Por mais que estivesse relutante, teve que suportar. O gerente. O que faremos a seguir? Alguém perguntou, preocupado. Com a situação atual, eles, na Baikal Tang, nem podem receber pacientes. Nem se atrevem a abrir a porta. Cão Jianjia mordeu os lábios e soltou uma palavra. Todos ficaram um pouco confusos. Um grupo de médicos tradicionais ficou intrigado. Entenderam o que Cão Jianjia queria dizer. Exatamente. É só esperar. O Hospital da Paz não trouxe o paciente de volta? Esperar até que a notícia de que não conseguem curar o paciente se espalhe. A atenção vai se desviar. Naquela hora, a tempestade na Baikal Tang será muito menor. Quanto à capacidade do Hospital da Paz de curar as pessoas, eles não têm a menor dúvida. Era uma doença que eles nunca tinham visto na história da medicina. Eles nem sabiam a causa. Quanto mais falar sobre tratamento. Na verdade, era parecido com o que Cão Jianjia pensava. Sala de emergência do Hospital da Paz. Um grupo de médicos vestidos de branco estava em uma correria. Liu Nen também estava entre eles. Neste momento, eles seguravam um relatório de exame de um paciente. Seus olhos estavam um pouco perdidos. Que doença é esta? O sangue dentro do corpo estava fervendo. Era a primeira vez que ele via isso, desde que trouxeram o paciente de volta. Um grande grupo de médicos a examinou. Quando o primeiro resultado do exame saiu, eles ficaram atordoados. Não era de forma alguma uma septicemia, mas sim uma doença que nunca tinham visto. No início, eles achavam que o paciente havia sido envenenado. Após várias verificações, não encontraram toxinas no corpo do paciente. Alguns médicos especularam que era uma mutação da septicemia. Essa suposição foi aceita pela grande maioria dos médicos. Afinal, o corpo desse paciente já acumulava várias pequenas doenças. Em algum momento, isso explodiu completamente. Não era surpreendente que tivesse ocorrido uma mutação. Esta é uma doença recém-nascida no corpo humano, que possui um alto valor de pesquisa. Mas eles não podiam continuar a pesquisa. Em relação a essa doença, eles não tinham nenhuma solução. Nem mesmo alívio conseguiam proporcionar. Enquanto isso, as funções corporais do paciente estavam diminuindo. Não demoraria muito, e ele acabaria sucumbindo devido à falência das funções corporais. Isso era exatamente o que Liu estava preocupado. Ele, para reprimir a medicina tradicional chinesa, fez com que a mídia divulgasse o estado de saúde do paciente, de acordo com o nível de atenção da sociedade sobre o assunto. Se o paciente morrer aqui com eles, não apenas não reprimiria a Baikal Tang, mas a reputação do Hospital da Paz também seria afetada. De repente, seus olhos brilharam. Se não conseguirem curar, é só mandar o paciente de volta. Afinal, o problema ocorreu na Baikal Tang. Não curar é porque a Baikal Tang atrasou o tratamento. Não se pode culpá-los. Na hora, o paciente estará na Baikal Tang. Não tem como não fechar as portas. Assim será feito. Parece que achou essa solução boa. Liu decidiu firmemente. Mas antes disso, eles ainda pretendem tentar. E se conseguirem curar o paciente? Esta é uma doença que nunca apareceu na história da medicina. Se eles curarem o paciente, certamente se tornarão famosos de uma só vez. Do outro lado, receberam notícias do Hospital da Paz. Você não precisa se preocupar mais. Apenas saiba que tudo está seguindo o caminho que você planejou. Ir para Baikal Tang. Você se sentou em seu veículo exclusivo. Diga o local para onde você quer ir. Olhando as informações no celular, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Depois de ter feito tanto, é hora de você entrar em cena. Baikal Tang. Cão Jianjia está examinando o pulso do paciente. Na sala, estão apenas alguns altos executivos da Baikal Tang, ou seja, alguns médicos tradicionais mais velhos. E ainda tem Lin Yao. Eles observam em silêncio. Ninguém se atreve a respirar. A atmosfera está extremamente opressiva. Após examinar o pulso, Cão Jianjia mordeu os lábios. Seu rosto ficou ainda mais pálido. A respiração do paciente está se tornando cada vez mais fraca. Na noite passada, as pessoas da Baikal Tang não dormiram a noite toda. Aqueles que estavam lendo os clássicos, liam os clássicos. Aqueles que estavam pesquisando, pesquisavam. Apenas para encontrar uma maneira de tratar o paciente.
Até agora, não conseguiram nada. Kang Jianji está realmente desesperada. A revitalização da medicina tradicional chinesa realmente não tem esperança? Ela não pôde deixar de pensar desesperadamente. Jianji, quando você encontra problemas, não me avisa nem uma vez. Isso é não me considerar uma amiga. Nesse momento, uma voz suave e amigável soou em seu ouvido.